Esquerda, trânsito carregado na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. Pela Benjamin Constant, trânsito intenso da Lusitana até a Regente Feijó e da José Paulino até a Andrade Neves. O Macro está fazendo 49 anos e tem promoção Dinheiro no Bolso é melhor para você. Vales compras de até R$100 na hora e mais de 800 micro-ondas. Acesse dinheironobolsomacro.com.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva, a partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h02. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, AM 1270 em Ribeirão Preto e você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook. Seja muito bem-vindo ao Bandeirantes Esportivo. Hoje é quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Vamos juntos até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. E o primeiro destaque é do Guarani, chegando com o repórter Marcos Alois. Fala aí, Marquinhos. Um abraço para você, viu, Júlio Nascimento, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani, depois da partida contra o Cruzeiro, Júlio, no empate por 1-1, já pensa na partida de sábado à tarde em Santa Catarina contra o Brusque, na cidade de Brusque. Técnico Daniel Paulista tem problemas para escalar o time. Não poderá contar com o Thales, que está suspenso pelo 3º cartão. E também não terá o lateral esquerdo Bidu. Carlão na zaga e Eliel na lateral esquerda deverão ser as novidades do Guarani, hein, Júlio Nascimento? Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta só retorna do Nordeste do Brasil no período da noite. Os atletas devem desembarcar em Campinas no final da noite desta quinta-feira. E regime de concentração antecipado. Desembarcam em São Paulo, chegam em Campinas, hotel. Amanhã o último treino e mais concentração para o jogo contra o Vila, que é uma verdadeira decisão para a Ponte Preta, de duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela. Ivan tá fora, Gilson Kleina também não ficará no banco e fez sim, é dúvida para o jogo. Red Bull Bragantino espera adversário da decisão da Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense recebe o Peñarol na Arena da Baixada após ter vencido o primeiro jogo no Uruguai por 2-1. Corinthians. Salve o Corinthians. O
do Corinthians com João Paulo Capelani. Corinthians praticamente definido pelo técnico Silvinho para o duelo deste sábado, 7 da noite, contra o Bragantino fora de casa, mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. E a expectativa é um repeteco da mesma escalação que venceu o Palmeiras no último fim de semana por 2-1, jogando na Neoquímica Arena. A expectativa é de Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos na zaga. Cantilho pela primeira vez tendo sequência com Silvinho no meio-campo, William, Juliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira, e o centroavante, ou falso 9, é Roger Guedes. E a grande novidade na lista de relacionados deve ser a presença de Adson, jogador que ficou um mês fora dos gramados tratando daquela pancada que recebeu na região da canela contra o Atlético Paranaense, que resultou no cartão vermelho recebido pelo Thiago Heleno. Então a expectativa é praticamente time completo, a única ausência é Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Diego Costa, do Atlético Mineiro, é um dos alvos da operação da Polícia Federal sobre site de apostas. O atacante do Galo é apontado como suposto financiador do esquema. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. O finalista da Libertadores, Vinícius Bueno. O técnico Abel Ferreira vai realizar daqui a pouco na Academia de Futebol mais um treino preparatório visando o jogo deste domingo contra o Juventude no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Esse duelo ainda será sem a presença do torcedor, mas a expectativa é de que já na próxima partida em casa o Verdão possa voltar a contar com a torcida presente na sua arena. Para este próximo duelo, o treinador português deve ter ao menos 2 desfalques. Além de Patrick de Paula, que terá de cumprir suspensão, é possível que Marcos Rocha fique de fora, lateral direito que vai desfalcar a equipe alviverde na final da Libertadores da América contra o Flamengo no dia 27 de novembro, também por suspensão, mas que deve ficar de fora desse próximo jogo por conta de uma lesão muscular. Ele que acabou sentindo nos minutos finais do jogo contra o Atlético Mineiro nesta última terça-feira. Sampaio Corrêa e Remo encerram a 26ª rodada da Série B nessa quinta-feira. A bola rola às 9h30 da noite no Castelão. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O São Paulo com Paulo do Vale. O São Paulo vive a expectativa de ter Jonathan Calleri entre os titulares pela primeira vez desde o retorno do argentino ao tricolor paulista. Isso porque o técnico Crespo vem trabalhando com essa possibilidade conforme o jogador recupera a forma física. Vem treinando muito bem e já participou de 3 jogos com a camisa do tricolor neste retorno. Entrou na reta final das partidas e vai readquirindo a forma física jogo após jogo e vive essa expectativa. Inclusive, o técnico Crespo pode mudar o esquema tático do São Paulo, já que contra a Chapecoense, lanterna do campeonato, o tricolor deve ver um time bem fechado e pode atuar com 3 atacantes, com Rigoni, principal jogador da temporada, Luciano, último artilheiro do São Paulo em 2020, e também Calleri, que vive a expectativa de marcar o primeiro gol neste retorno ao tricolor. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Masters Mills de Indian Wells não terá nenhum integrante do Big Three depois de 21 anos. O torneio não vai ter o Federer, nem o Nadal, nem o Djokovic. Isso não acontecia desde 2000. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Informações do Peixe com Gustavo Soler. Técnico Fábio Carilli ganha reforço caseiro para a sequência da temporada. O volante Vinícius Balieiro está próximo de renovar o seu contrato com o Santos e foi reintegrado ao elenco profissional. Com isso, o treinador terá à sua disposição agora um primeiro volante com características de marcação, algo que ele não encontrava em Giamota e Camacho. Para o clássico contra o São Paulo na próxima quinta-feira, dia 7 de outubro, o treinador deve manter o esquema com 3 zagueiros e muito provavelmente poderá contar com os retornos de Jobson e Madson aos relacionados, já que os jogadores estão em reta final de recuperação e já treinam com o restante do elenco. A CBF marcou para o dia 27 de outubro a partida contra o Fluminense, que seria realizada neste domingo, mas foi adiada para que o Santos pudesse receber público na Vila Belmiro. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, abraço pra você, CH, qual é o seu destaque?
Oi, Júlio, boa tarde a todos. Tem jogo hoje pela Bezona. Tem Sampaio Correia e Remo. Os dois times têm 36 pontos e se nós tivermos um vencedor, seja ele quem for, os dois têm 36, vai encostar no grupo de cima, que tem Vasco com 40, CSA com 41, Guarani com 42, Goiás com 45, que são os 4 primeiros que estão entrando ou querem entrar no Z4, que tem Coritiba primeiro 53, Botafogo 48, CRB 47, 46 pontos para Avaí. Vamos acompanhar quem vai ficar para baixo da tabela, quem perder, se houver empate, melhor ainda, ou se o Remo pode dar um passo importante para encostar entre os melhores da Série B. Vamos aguardar. Carlos Batista. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar aqui à frente deste poderoso e significativo microfone do Rádio Campineiro. Falei outro dia aqui sobre um levantamento que fiz dos últimos 5 anos do Campeonato Brasileiro da Série B. Após a 26ª rodada, até o final, houve somente uma troca entre os 4 primeiros. Ou seja, dos times que estavam no G4 na 26ª rodada, houve substituição apenas de uma equipe. E em 3 dos 5 anos estudados, quem assumiu essa vaga foi a equipe que estava na 5ª colocação. Apenas em um ano, o 6º colocado ocupou essa vaga e em 2019 aconteceu um ponto fora da curva. Coritiba era o 8º colocado na 26ª rodada e aí disparou, ganhou 8 jogos em 12 e subiu, tirando, portanto, a vaga do Botafogo de Ribeirão Preto. E por que isso ocorre? Porque os times que estão na frente permanecem na frente, em sua maioria, nas rodadas finais. Olha, tem uma explicação que pode ser considerada como verdadeira, é a frase do Pepe Guardiola, ficou famosa no livro Guardiola Confidencial, o livro escrito pelo jornalista espanhol Martí Peranal. O Peranal colocou esta frase do Guardiola, que pode servir ou ser compreendida como verdadeira ou não, né? Até porque é preciso aprofundar um pouco mais para entender e não ficar somente nesta frase. O título se ganha nas últimas 8 rodadas e se perde nas 8 primeiras. Ele estava se referindo ao título e não ao acesso. O título se ganha nas últimas 8 rodadas e se perde nas 8 primeiras. A frase do Pepe Guardiola, colocada no livro Confidencial, Guardiola Confidencial, escrito, como eu disse, pelo jornalista espanhol Martí Peranal. Então é o seguinte, aprofundando um pouco mais para entender esse processo, eu cheguei na equação chamada curva de Gauss. É uma curva matemática teórica que baseia-se em 2 parâmetros, a média e o desvio padrão. Essa curva mostra que grande parte dos eventos ficam em torno de um valor médio, conhecida como distribuição gaussiana. Muito provavelmente também no futebol exista essa curva de Gauss. A curva de Gauss é uma curva simétrica em torno do seu ponto médio, apresentando assim o seu famoso formato de sino, uma distribuição estatística, uma função que define uma curva e a área sobre essa curva que determina a probabilidade de ocorrer o evento por ela correlacionado. A curva de distribuição, conhecida também como curva normal, representa o comportamento de diversos acontecimentos, como por exemplo,
a altura ou peso de uma população, a pressão sanguínea de um grupo de pessoas, o tempo que um grupo de estudantes gasta para realizar uma prova. A distribuição normal pode ser usada para aproximar distribuições discretas de probabilidade. Essa curva de Gauss surgiu em meados do século XIX. Frederick Gauss, o autor, tinha lá estudos, fez alguns estudos sobre os eventos da natureza e observou um comportamento padrão entre as amostras estudadas por ele. Esse comportamento, posteriormente, foi apresentado como essa tal de curva de Gauss. É o vendedor que nunca bateu meta o ano inteiro. Quando chega nos 3 últimos meses do ano, ele acha que vai bater a meta nos 3 últimos meses. Ele acha que vai resolver o problema com o chefe. Não vai. É muito provável que ele será demitido. É o aluno que tirou nota baixa o ano inteiro e no último trimestre acha que vai tirar 10 em todas as matérias. Não vai! É provável que vai repetir de ano. A equação da curva normal de Gauss pode ser explicada da seguinte forma: um time que nunca entrou no G4 ou que frequentou poucas vezes o G4 em 38 rodadas dificilmente vai terminar a competição no G4, a menos que ocorra um evento raro, como foi o caso do Coritiba em 2019. Saiu de 8º para o acesso. Uma única vez em 5 anos. Então é assim, o time faz um campeonato de regularidade e aí, pela curva de Gauss, não terá surpresas desagradáveis ou terá que buscar um evento raro na reta final do campeonato, o que torna a tarefa muito mais difícil. Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Um abraço pra você. Bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Opa, Julião. Muito obrigado. Um abraço pra você também. Um abraço pros amigos da Bandeirantes. Já conversei aí com o diretor de futebol da Ponte e também com o diretor de futebol do Guarani para que entrem em contato com o empresário desse tal de Gauss e tragam de qualquer maneira o cara para resolver o problema. Dizem que é um bolão o sujeito. Júlio, estou por conta com o tal do VAR. Acho que o Brasil não aprendeu a usar a ferramenta. Ela é maravilhosa, mas ela está na mão de pessoas que continuam menosprezando a aplicação objetiva e pragmática da regra em favor da interpretação. E interpretação na cabeça de ser humano, você sabe como é. Ela enseja uma série de desconfianças. Por isso que ela é interpretativa. Quem aplica a regra interpretando, abre a possibilidade de que a decisão tomada por quem aplicou por interpretação também tenha várias interpretações de quais os objetivos. Entendo que o VAR, na teoria, resolve todos os problemas de arbitragens. Na prática, ele ampliou esses problemas e tirou das costas do apitador de campo qualquer tipo de responsabilidade. Portanto, antes ainda tínhamos a quem cobrar. Agora vai do campo para o gabinete e do gabinete para o campo e todo mundo sai ileso. Todo mundo escorrega feito bagre ensaboado e a arbitragem continua fazendo vítimas. Enquanto o VAR, que tem todo o meu respeito, estiver tropicalizado, nacionalizado, eu não vou respeitá-lo mais. Ou ele assume uma postura de padrão mundial, especialmente europeu, e ganha conotações de seriedade e de uniformidade, ou levanta uma bandeira aqui agora.
ele deve ser extinto de pronto, de imediato, até para que se faça economia num momento difícil do futebol e da economia nacional. Do jeito que está, ele só atrapalha e não ajuda em absolutamente nada, além de transformar o futebol em algo que era dinâmico e intervivos para algo frio, como um jogo de videogame. Estamos no ar com Bandeirantes Esportiva, trabalhos técnicos de Alexandre Almeida. Com coordenação de Gil Kleber na parte técnica, comando de esportes de Carlos Batista, a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Bandeirantes Esportiva, Altimaço Escalados, comentários com Valdemir Gomes, Carlos Henrique e Carlos Batista, reportagens de Antônio Lupe e Marcos Luiz. Estou aqui na operação da produção e também na apresentação do nosso programa. Estaremos juntos até às 7h30, falando de futebol, falando de Guarani, falando de Ponte Preta, falando de Sul-Americana, de Libertadores. Tem um montão de assunto para você participar e participar com a gente também pelo WhatsApp. Mande aí a sua mensagem 971021493. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, laia, laia. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, especializada em soluções para todas as necessidades do edifício, desde recuperação de fachadas com qualquer revestimento até elétrica. O nome vem daí, serviços de A a Z, uma única empresa para diversos serviços, seja piso, coberturas, recuperação de colunas e vigas estruturais. Acesse azcompany.com.br, Company com Y, telefone e WhatsApp 98433 4344. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Ficha técnica do jogo tem decisão na Sul-Americana. O Bragantino avançou para a final da competição e agora está esperando o seu adversário. Pode ser o Atlético Paranaense ou o Peñarol. O primeiro jogo foi 2-1 para o Furacão. O segundo jogo é hoje na Arena da Baixada às 9h30 da noite. O provável Atlético Paranaense, comandado pelo técnico Paulo Tuori, vai a campo com o Santos no gol. Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Marcinho, Eric, Richard, Abner, Terans, Nicão e Bissoli. Já o Peñarol do Maurício Larriera vai a campo com o Dalson no gol. Giovanni Gonçalves, Carlos Rodrigues, Cagel Mater e Valentim Rodrigues, Jesus Trindade, Gargano, Capellini e Canóbio, Facundo Torres e Álvaro Martínez. Quem apita o jogo é Jesus Valenzuela, da Venezuela. Estaremos, claro, aqui durante o Esporte em Debate, acompanhando os resultados do segundo finalista da competição. Red Bull Bragantino confirmado, vai disputar o título, esperando o Atlético Peñarol. Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Corbella Tintas, a parceira do pintor. A melhor linha de protetores do mercado, Sparlaxetol. Com uma película elástica especial, não trinca, nem descasca. É mais beleza e resistência para a madeira, protegendo da chuva e do sol. Tem o Sparlaxetol Stain, a proteção que realça os veios da madeira e mantém sua beleza natural. E o Sparlaxetol Classic, que encara muito bem as variações climáticas. Também tem o Sparlaxetol Deck, com uma película ainda mais grossa que resiste muito bem ao tempo e ao movimento das pessoas. Corbella, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil.
Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179. Ou então pelo site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Júlio Nascimento. Estou aqui na Bandeirantes esperando a sua participação pelo nosso WhatsApp. Mande aí o seu zap para 971021493. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco. Informações do Guarani chegando com o Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo bem, por aí, Marquinhos. Também, né, Júlio? Um abraço novamente para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. O Guarani retornou às atividades, quer dizer, pouco tempo de treinamentos. Amanhã, último trabalho já pensando na partida contra o Brusque, sábado às 4h em Santa Catarina. Último trabalho já em território catarinense. Guarani que veio de empate com a equipe do Cruzeiro por 1-1 e a expectativa agora fica por conta da vitória no final de semana, mesmo que aconteça, não entra ainda no G4, né, Júlio? A diferença é de 4 pontos para o Avaí, que está na 4ª colocação. Guarani tem 42, Avaí tem 46. Se eu não estiver errado, a matemática é esta. Por isso, o Guarani precisa da vitória para encostar nos líderes da competição. Mas para repercutir, Júlio, até porque quem não teve oportunidade de ouvir ontem, né, por conta do horário da partida e hoje na hora do almoço também, eu separei aqui um trechinho da entrevista novamente do técnico Daniel Paulista, que começou explicando, analisando o que aconteceu na partida contra o Cruzeiro. Bom, primeiro, não foi o resultado que nós gostaríamos, mas temos que salientar que enfrentamos um grande adversário, gente. O Cruzeiro, a colocação e o momento que vive a equipe do Cruzeiro não condiz com a qualidade da sua equipe. O Cruzeiro possui grandes jogadores que poderiam até ser titular em algumas equipes até da Série A, jogadores aí como o Marcelo Moreno, que é titular na sua seleção, disputando sempre eliminatório e jogando contra grandes adversários. E foi um jogo muito duro, como nós esperávamos. É lógico que o gol no início, e em virtude até de uma bola parada, dificultou nossas ações, que em virtude disto a equipe não começou bem a partida, principalmente os primeiros 10, 15 minutos, entrou desatenta, entrou proporcionando alguns espaços ao adversário e o Cruzeiro aproveitou esse momento, inclusive acabou fazendo até o seu primeiro gol em fruto de uma jogada de bola parada, coisa que o Guarani vinha muito bem na competição, né? Coincidências ou não, mas após aquele jogo do Cruzeiro no primeiro turno, o Guarani se consolidou nesse aspecto, não vinha sofrendo mais nenhum tipo de situação nesse ponto, pelo contrário, era uma equipe que vinha fazendo gols, né, de bola parada, e isso é extremamente importante, mas vamos seguir trabalhando, porque erros vão acontecer. Erramos hoje, pagamos caro por isso, nesse aspecto de bola parada, mas pode ter certeza que vamos trabalhar em cima desse erro para que eles não aconteçam mais, porque com certeza dificultam toda a estratégia, todo o planejamento de uma partida e principalmente de partidas contra adversários extremamente qualificados, como foi o de hoje. A equipe foi melhorando aos poucos, foi crescendo aos poucos. É lógico que no primeiro tempo, no meu entendimento, houve um desequilíbrio emocional em algumas discussões ali, principalmente com relação à arbitragem, e isso dificultou um pouco a nossa concentração dentro da partida, mas mesmo assim a equipe cresceu no próprio primeiro tempo, criou algumas oportunidades, fez o Fábio trabalhar em algumas situações, já poderia ter conseguido o empate já na primeira etapa, e no segundo tempo não, a equipe voltou mais concentrada, voltou querendo jogar futebol, fazendo as movimentações que nós havíamos planejado, conseguimos o empate logo dentro do segundo tempo. Poderíamos até ter conquistado a virada, se tivéssemos talvez um pouco mais de capricho na finalização, uma situação melhor no último terço do campo, porque no segundo tempo o Guarani foi dono da partida, foi a equipe que pressionou mais, foi a equipe que buscou mais, foi a equipe que finalizou mais do que o dobro que o adversário. Então, você vê o volume que a equipe teve no segundo tempo, mas infelizmente não conseguiu traduzir isso em vitória, né? Saímos daqui com um ponto que é importante. O Guarani vem construindo no segundo turno uma campanha melhor do que no primeiro, então temos que continuar trabalhando. É lógico que o foco é sempre olhar para cima, né? Procurar ao máximo diminuir essa distância
as primeiras colocações, para que a gente possa continuar na briga por essas primeiras vagas, que é o nosso objetivo até o final da competição. O treinador explicou por que o Guarani não conseguiu virar o jogo. Olha, eu vejo que nós tentamos a virada a todo momento, buscamos, principalmente o nosso segundo tempo, foi melhor do que o primeiro, com mais volume, mais intensidade, mais oportunidades inclusive, mas fazer viradas dentro das partidas é sempre muito difícil. Haja vista que nem na maioria dos jogos também, quando o Guarani saiu na frente, não me lembro, mas não houve nenhuma virada que aconteceu e a equipe acabou perdendo. Pode ter acontecido, não me lembro agora de cabeça, mas qualquer coisa foi uma situação pontual. Mas seguimos trabalhando, eu acho que fizemos um ponto, o Cruzeiro é uma grande equipe, vai dar muito trabalho ainda dentro da competição, talvez não consiga chegar nas primeiras colocações, mas pela qualidade da sua equipe vai ainda conseguir muitos pontos dentro da própria competição e nós vamos seguir trabalhando. Temos aí já um jogo daqui 2 dias, né, um curto espaço de tempo, com uma viagem dura, temos aí alterações já certas na equipe, outras que poderemos fazer em virtude de uma estratégia diferente, já que vamos enfrentar um gramado extremamente complicado, né, de muito jogo aéreo, de muito contato físico, de muito bola longa, e a gente vai pensar direitinho no que a gente vai poder fazer para fazer uma boa partida em Brusque, um adversário que venceu na rodada, fez uma vitória fora de casa, mostrou novamente sua força, e a gente vai ter que entrar com muita concentração, com muito empenho para tentar buscar mais um resultado positivo fora de casa. Daniel, sei que você não gosta de falar muito de arbitragem, mas gostaria de colher aqui a sua opinião, principalmente sobre o comportamento do árbitro no primeiro tempo, sobre os cartões que foram aplicados por ele nos atletas do Guarani. E uma outra pergunta, se você me permite, tem a ver com a não escalação do Alanzinho. Por que você não tem utilizado esse jogador? Bom, acho que a arbitragem parou muito o jogo, eu acho que o critério talvez não tenha sido o ideal. Eu acho que alguns cartões amarelos para a equipe, especificamente para a equipe do Guarani, foram muito rigorosos, e esse mesmo rigor a gente acabou não vendo para a equipe do Cruzeiro. Mas eu acho que a gente tem que ter pessoas competentes para isso. Eu acho que o foco é trabalhar sempre na melhora da equipe, focar no nosso futebol, naquilo que a gente acertou, naquilo que a gente errou, procurar sempre melhorar. A equipe atingiu hoje 42 pontos, vamos seguir trabalhando. Temos ainda muitos jogos pela frente, muito campeonato a ser disputado, e a gente tem que procurar sempre buscar pontos em todas as rodadas para que a gente possa tentar diminuir agora a diferença para as 4 primeiras posições e tentar seguir firme nessa luta para que no final a gente tenha condições de, quem sabe, tentar buscar esse acesso tão esperado. Bom, uma pena aí, né? O Daniel Paulista não respondeu a pergunta que fizemos sobre o Alan Victor, mas respondeu sobre Samuel Santos e Diogo Matheus. Bom, com o Samuel acabou chegando, né? Vindo de uma outra equipe, não era um atleta que vinha atuando com regularidade, então precisou passar por uma espécie de recondicionamento. Infelizmente, nesse processo acabou tendo um desconforto que foi logo corrigido, mas infelizmente perdeu alguns dias de atividade, tem sido preparado dentro dos treinamentos para, quando tiver essa oportunidade, poder nos ajudar. Mas infelizmente, para esse jogo específico de hoje, nós entendemos que ainda não era o momento dele já estar figurando dentro do banco de reservas, mas é um atleta que está trabalhando duro, trabalhando forte, para que, quando nós entendermos que seja o momento, pela característica que ele tem, ele possa estar recebendo a sua oportunidade, já que é um atleta que tem demonstrado muito empenho e já completamente adaptado ao nosso elenco, à dinâmica do dia a dia. Com respeito ao Diogo, uma situação parecida, porque é um atleta que voltou de uma lesão já de um tempo maior, um entorse de tornozelo. Não é fácil voltar para esse tipo de lesão, mas é um atleta que vem trabalhando regularmente já há alguns dias e vem sendo preparado para que, a partir do Brusque, ele já esteja à disposição, né, da comissão técnica para também ficar à disposição da equipe. Então são 2 atletas que serão importantes, não tenho dúvidas nessa posição. O Ludic hoje, mais uma vez, fez uma boa partida, e eu acho que quem ganha com isso é o próprio Guarani, de ter atletas com boas características, com características diferentes, mas com um bom potencial. E sempre, quando foram exigidos, quando tiveram as suas oportunidades, tem dado conta do recado, como todos os outros em todas as outras posições. A gente conseguiu repetir a escalação
agora nas últimas partidas, mas o nosso elenco é um elenco que rodou bastante. Todos os atletas tiveram oportunidades, tiveram situações que puderam jogar. É lógico, poucos atletas jogaram poucos minutos, mas na grande maioria todos os atletas já tiveram oportunidades, e tenho certeza e confiança nesse grupo que quando a gente precisar, esses atletas vão estar prontos para responder, como tem sido, já que o trabalho tem sido duro, tem sido forte, o empenho de todos tem sido muito bom, e é o que tem feito o Guarani fazer essa campanha, né? Uma campanha sempre de primeiras colocações, uma campanha que nunca que trabalhou em zona de rebaixamento, nunca se trabalhou próximo do zona de rebaixamento. É lógico que pela grandeza do clube, pela expectativa, nós temos que pensar sempre mais. Mas esse ano especificamente, nesta Série B, o Guarani sempre fez uma Série B muito segura, uma Série B muito competitiva e que vem, por isso, figurando sempre nas primeiras colocações. Explicou por que foram 2 tempos distintos. Olha, eu acho que hoje especificamente o gol logo no início atrapalhou toda a dinâmica, né, da partida, todo o planejamento feito, apesar de que os 10, 15 primeiros minutos da equipe não foi o ideal, não foi dentro da estratégia que combinamos, não conseguimos nos impor. É lógico, salientar novamente a qualidade do adversário, que veio para cima nos primeiros momentos, com um toque de bola envolvente, e isso dificultou, lógico, a nossa marcação. Eles conseguiram, em alguns momentos, triangular alguns passes, mas aos poucos a equipe foi equilibrando, foi entrando dentro da partida, né? Já poderia ter buscado o próprio empate dentro do primeiro tempo, pelas oportunidades que foram feitas, mas no segundo tempo não. O Guarani voltou bem, voltou jogando para cima, voltou jogando, buscando a tentar buscar a virada, conseguiu o empate, tentou outras possibilidades. É lógico que quando houve a expulsão nos 5, 10 minutos finais, as coisas se dificultaram, nós ficamos mais retraídos, né, porque tínhamos um homem a menos e o Cruzeiro acabou vindo para cima. Mas, assim, salientar que trabalhamos para vencer, infelizmente hoje não conseguimos, mas fizemos um ponto contra uma equipe de boa qualidade técnica, uma equipe importante dentro da competição, e vamos seguir trabalhando em busca de novas vitórias que virão aí pela frente. Bem, Júlio, aí o técnico Daniel Paulista, mais uma vez, para quem não teve a oportunidade de ouvir as respostas do treinador após o jogo, Júlio. Pois é, eu quero ouvir aqui os comentaristas sobre as declarações de Daniel Paulista e também as considerações sobre esse resultado do Guarani. Começo por você, Carlos Henrique. Olha, Júlio, a torcida, ela tá muito desconfiada. Ela não está satisfeita. O Guarani se esforçou bastante, no segundo tempo melhorou. O que o Daniel Paulista disse na entrevista coletiva é verdade. Todos os aspectos de números e estatística, elas são pró-Guarani. O Guarani fez tudo mais que o Cruzeiro, só que o Cruzeiro também levou perigo à equipe do Guarani. Por isso que no final do jogo, no meu comentário, eu disse que não dá para tratar o resultado como injusto, por exemplo. O Cruzeiro teve volume, o Guarani teve mais volume, mas não teve a categoria e a precisão para poder vencer o jogo. Ele teve oportunidade. E um time, nesse estágio do campeonato, não pode cometer os erros que o Guarani tem cometido. Cometeu 2 cruciais, e eu não estou colocando ninguém na cruz, tá? Isso é constatação. Estou falando do jogo. O jogo em Curitiba, contra o Coritiba, teve 2 aspectos, para mim, determinantes para perder o jogo. A falha do goleiro e o pênalti perdido. O que acontece? No jogo de ontem, o primeiro gol foi uma falha clamorosa da defesa do Guarani. Então, não é que não vai falhar, foi determinante. Quando você tem um plano de jogo, joga em casa e toma 12 minutos 1-0, e com a arbitragem irritando o Guarani, uma arbitragem no primeiro tempo só com critério de rigorosidade a favor do Cruzeiro, até você colocar os nervos no lugar, demora 30 minutos. Aí praticamente foi todo o primeiro tempo. No vestiário, o treinador reposicionou o time, o Guarani voltou diferente, empatou o jogo rapidamente e teve chance de virar. Mas faltou precisão. E não foi uma intensidade como deveria. Do início do segundo tempo até 25 minutos, o Guarani estava acelerado, depois caiu de novo. Caiu o ritmo.
Algumas substituições foram feitas que eu discuto um pouco, mas o treinador é o Daniel. O fato é que na partida de ontem, o Guarani enfrentou um time forte também. E tem no outro lado um treinador que conhece futebol. Então a torcida, o que a torcida desconfia e fica chateada? São os erros que são cometidos em partidas decisivas que nesse momento não podem acontecer mais. Ou eles podem acontecer, mas desde que não comprometam o resultado. E no jogo em Curitiba e no jogo de ontem, os erros individuais do Guarani comprometeram. São doações de gol. Uma coisa é você sofrer um gol de um time organizado, de uma maneira de construção. Outra, o cara bater uma bola parada 12 minutos no escanteio e o seu Thales, o seu Bruno Silva, não subirem uma gilete para disputa de bola com o zagueiro Ramon. E que só não fez o segundo gol virando o resultado no segundo tempo, porque ele cabeceou também numa bola parada de escanteio, sozinho, e ele errou a alvo, a bola pegou na trave. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. O Guarani que tinha resolvido esse problema de bola parada. Então toda hora tem uma vírgula, e é isso que o torcedor também está chateado. Parece que o treinador vai na entrevista coletiva só dar desculpas, mas muita coisa que ele falou aconteceu no jogo. Treinador não perde gol. Treinador não sobe de cabeça para tentar evitar um cabeceio e um gol. São as falhas individuais. Então aí eu não estou defendendo o Daniel. É o que está acontecendo. E outro fato importante. O Guarani está ali no bolo, mas na hora que tem oportunidade de encostar, claudica, patina. E isso deixa o torcedor com a paciência limitada. Sem paciência e com razão, porque o time tem aspectos técnicos que credenciam o time para brigar com esses que estão lá em cima. Não tem nenhum super time. Veja o que aconteceu em Curitiba. O Guarani encarou o jogo e jogou um tempo só, hein? Porque no primeiro tempo foi um terror também. No segundo tempo arrumou o time, equilibrou as coisas e de repente, até se o Regis tivesse feito o gol de empate, pelo menos tinha empatado o jogo. E ontem a sensação foi muito parecida. Então, a gente fica até... porque eu continuo acreditando. Eu acho que o time tem potencial. Mas se continuar falhando do jeito que está falhando, Júlio, fica difícil vir aqui no microfone da Bandeirantes e falar para o nosso cliente que o time vai chegar. Não pode. Não pode. Acontecer esse tipo de coisa, não pode. O Cruzeiro pode até fazer jogadas individuais, de drible, mas esse tipo de gol não pode tomar. Simples assim. É assim que eu enxergo. Agora, não é nenhuma hecatombe. Empatou em casa contra o Cruzeiro, que vai tomar ponto de muita gente. O Cruzeiro não vai subir. Com a pontuação que tem, em 11 tem que ganhar 10 jogos. Esquece, isso não vai acontecer. Isso é só discurso do Luxemburgo motivacional. Mas não vai. Não. Mas o Cruzeiro vai tomar ponto de muita gente. Eu sei que é um gosto amargo empatar dentro de casa. Mas, repito, não é nenhuma tempestade, não é nenhum tsunami. Vai acontecer. E o Coritiba não empatou com Confiança, o pior time do campeonato? O Coritiba, o líder do campeonato. Então, esses tropeços vão acontecer. Mas, em algumas partidas, não pode mais se dar ao luxo de jogar na lata do lixo pontos como o Guarani fez ao longo de todo o campeonato. Ultimamente, principalmente no segundo turno, concordo com o Daniel Paulista, a campanha é melhor do que era no primeiro turno, mas precisa melhorar mais. Precisa avançar mais, se quiser subir, não é? Vamos ver o que vai ser produzido no próximo jogo. Eu não gostei do primeiro tempo, o próprio treinador admitiu isso, que eles não fizeram nada do que combinaram, do que planejaram para o primeiro tempo, não é? E no segundo tempo a coisa foi ajeitada. E também tem que ser dito de novo, a arbitragem no primeiro tempo não prejudicou o Guarani. Ficou picotando de uma rigorosidade. Aquele lance do Thales, cartão amarelo com 3 minutos, aquilo é uma intimidação gigantesca. E durante todo o primeiro tempo, os jogadores do Guarani quiseram argumentar com a arbitragem. Ele, não, vem falar comigo, e não sei o quê. E conversando com os caras do Cruzeiro. O Cruzeiro não precisa disso, não. Uma imposição, uma arrogância desproporcional. Segundo tempo foi mais calmo, mais fácil e não aconteceu. Mas no primeiro tempo, ele tirou do sério os jogadores do Guarani, pelo menos em 30 minutos. De qualquer maneira, é um empate que não pode ser jogado na lata do lixo.
Mas se o Guarani quiser alguma coisa no campeonato, Júlio, não pode dar mole como tem dado nas últimas partidas. Carlos Batista... Ô, Júlio, eu não sei, só rapidinho, Júlio, eu não sei se você vai citar na tua pauta aí, mas não dá para dizer, né? Até porque o torcedor acabou perguntando para nós nas redes sociais e também no nosso WhatsApp, né? Tanto da Rádio Bandeirantes como particular, e a gente fez questão de perguntar para o Daniel Paulista porque ele não usa o Alan Victor e ele não respondeu, né, Júlio? Inclusive você citou também durante as passagens, né? Que o Daniel não foi claro sobre o Alan Victor. Eu até fiz uma brincadeira ontem aqui, não sei se você estava acompanhando nesse momento, acho que foi no Fala Galera. Teve um ouvinte que perguntou, Marquinhos, poxa, vocês não questionam o Daniel Paulista sobre o Alan Victor? Eu até te simulei fazendo a pergunta, porque você já fez essa pergunta 1 ou 2 vezes, e a resposta é a mesma, sempre. Dá para você antecipar o que vai dizer o Daniel Paulista ou não dizer sobre o Alan Victor. É sempre a mesma resposta em cima desse tema. Ele sempre fica em cima do muro e ele não... Nesse caso, ele não respondeu, né, Júlio? Pois é, exato. Ou ele vai fugir, ou ele vai falar assim, o jogador tá treinando bem, tá inserido no nosso plantel, quando for a oportunidade dele vai ser... Mas ele não explica o porquê ele não põe, se é uma questão de característica, se é uma questão disciplinar, se é questão de treino. Ele não fala absolutamente nada, pois não, CH? É só para não deixar passar batido algo que ele disse na coletiva. Ele já anunciou que vem novidade por aí. E a novidade vai ser o Índio como titular. Bola alçada, bola alta, bola levantada e marcação mais ferrenha. Então pode se preparar para aqueles que são apaixonados pelo futebol do Índio, que no próximo jogo contra o Brusque, ele vem aí como titular. Além, né, CH, da situação que envolve o Bidu na lateral esquerda, que foi expulso, aí entra o Eliel. E na zaga, o Thales com o terceiro, acho que é o Carlão também, né, Júlio? Pois é, tem até um ouvinte que tá dizendo aqui, o Guilherme, o problema do Alan Victor é disciplinar, tanto comportamental quanto tática. Mas se é disciplinar esse problema, claro que tem que ter uma habilidade aí da comissão técnica em falar sobre isso, mas você não responder a essas questões do Alan Victor, né, Batista, abre margem para isso, especulações sobre qual é o problema do jogador, né? Você acaba deixando ali todo mundo especular de fato o que está acontecendo com o jogador. Fica que houve uma certa irritação. Não sei se eu fiz a leitura correta, mas o técnico não quer abordar essa questão. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa lá dentro, não temos conhecimento, não sabemos o que é que se passa no dia a dia. O que nós podemos fazer é analisar o produto pronto. E o produto pronto é bola rolando. Tecnicamente, o jogador é competente, tem qualidade, sempre que entra, acrescenta. Diferente de uns e outros aí, né? Tipo o Maxwell, toda vez que entra não acrescenta absolutamente nada. E a única coisa que me chamou a atenção nesse jogo de ontem é que o Maxwell estava voltando de Covid. Eu não sei se ele passou mal, né? Essa Covid aí é muito diferente entre um e outro, mas, notadamente, deixa o sujeito debilitado. Então ele preferiu escalar um cara que está voltando de Covid, que é o Maxwell, do que colocar o Alan Victor em campo mesmo, sabendo que o Alan Victor tem, nas vezes que entrou, tem tido um bom rendimento. Então são essas coisas que eu não consigo entender, são essas paixões dos treinadores, essa movimentação que às vezes me leva a acreditar de que existe uma ordem alienígena que toma conta da cabeça dos treinadores. Essa ordem, ela fica em local incerto e não sabido, e lá desse local ela fica ministrando, né, mexendo na cabeça dos treinadores. Às vezes, por um certo descuido assim, a ordem alienígena esquece um pouco determinados treinadores. Aí os caras vão bem pra caramba. Escala o time corretamente, escala as peças, ganha alguns jogos. Daqui a pouco a ordem alienígena lembra do cara. Opa! Aquele lá, esqueci daquele... Pá! Entra de novo na cabeça dele. Aí o cara começa a escalar umas figuras estranhas. Taticamente, começa
a fazer algumas invenções e aí o time vai por água abaixo. Então, talvez seja essa questão aí do Daniel Paulista. Olha, com relação ao empate contra a equipe do Cruzeiro, eu não vi assim outro resultado neste jogo por aquilo que os dois times criaram. É importante ver o que é que a partida vai falar. Os dois times criaram, os dois times erraram, os dois times marcaram gols, um de bola parada, e veja, 70% dos gols, em média, saem de bola parada com 1 e 2 toques. Nesse jogo, por exemplo, 50%. É por isso que é em média. Porque tem jogo que é 100%, outro 50%, outro 25%, outro 0%. Então dá em média 70%. E aí bola parada, cruzamento na área, cabeçada fatal, cabeçada letal, inapelável. Todo mundo falhou no sistema defensivo, inclusive o Bruno Silva, que estava com o Ramon, que deu a cabeçada. E o Guarani teve qualidade técnica, teve força suficiente para buscar um empate. Belíssimo gol do Ludic, que foi eleito o craque do jogo, não só pelo gol, mas pelo futebol apresentado, foi muito bem, aproveitou muito esta oportunidade, mais uma, e meteu a bola na rede. O Guarani poderia ter tido um resultado melhor, uma vitória contra o Cruzeiro, poderia. Mas poderia ser derrotado também? Claro que poderia. O Cruzeiro teve condições de fazer o gol e sair de Campinas com os 3 pontos na sacola. Então, por aquilo que os dois times apresentaram, eu entendi como um resultado absolutamente justo. A única coisa que eu não gostei foi do primeiro tempo. O Guarani pareceu pilhado, entrou numa pilha desnecessária. Claro que o juiz também estava usando 2 pesos e 2 medidas. Jogadas análogas. Ele dava cartão para o jogador do Guarani ou o advertia verbalmente e não falava nada para o jogador do Cruzeiro. Marcelo Moreno fez uma falta terrível por trás, pegou o Rodrigo Andrade. Ele não falou nada, não deu cartão, nem advertiu, ficou por isso mesmo. Aquele Giovani também deu uma carrinhada selvagem por trás e ficou por isso mesmo. Então, eu entendi como intimidação, 2 minutos. Você dá um cartão para o zagueiro, com 2 minutos de jogo, você dá cartão para o zagueiro. Quer dizer, não tem sentido um negócio desse, né? Deixa o jogo correr um pouco mais, ué. Não tem aquele negócio que o árbitro fala, ó, 1, 2, 3, ou seja, ele deu 3 oportunidades para um jogador para depois tomar o cartão amarelo, a menos que seja uma jogada absolutamente violenta, que quase arrancou a perna do adversário. Aí não tem jeito, aí nem amarelo é, pô, aí é vermelho na lata e acabou. Agora, o jogo começando 2 minutos, o cara dá cartão pro zagueiro, já deixa o sujeito amarelado. O Ronaldo Alves sofreu uma falta que era indiscutivelmente para dar cartão pro cara que cometeu a falta. Aí o Ronaldo Alves reclamou o cartão e aí o que o juiz fez? Deu cartão amarelo pro Ronaldo Alves. Aí os 2 zagueiros ficaram amarelados. Então, péssima arbitragem, não gostei, mas o jogo foi bom, foi bem movimentado, teve inclusive possibilidade de vitória de ambos os lados. O Bidu tá fora, tomou cartão vermelho, poderia ter tido um pouco mais de cuidado, porque prejudicou o time do Guarani. Veja, o Bidu não participou de 2 rodadas até agora nessa Série B Abezona. E nas 2 oportunidades o Guarani perdeu. Derrota para a equipe do Curitiba 2-0 no Brinco de Ouro e perdeu também para o Goiás pelo placar de 2-1. Jogo lá em Goiânia. Então veja como é importante a presença do Bidu, que tem muita qualidade no time. 2 jogos que ele não participou, 2 derrotas do Guarani. E sobre esse negócio, né, de escalar, não, 4º jogo que escalei o mesmo time. Nem sempre escalar o mesmo time é o melhor remédio. Muitas vezes é necessário utilizar um time para cada tipo de adversário. Veja, o Guarani usou desde o derby para cá o mesmo time, né? Escalou o mesmo time. Foram, portanto, 4 partidas, 12 pontos disputados. Ganhou 5. 5 em 12.
empatou o derby 1-1, tudo bem. Esse jogo aí sem prognóstico, derby, jogo diferenciado, mas teve apenas uma vitória, que foi contra o Remo, em casa, 2-0 no Brinco. Aí perdeu para o Curitiba e empatou esse jogo contra o Cruzeiro, 41,66. Então que vantagem é escalar o mesmo time? Aí o técnico vem dar um valor sobrenatural pelo fato de estar escalando o mesmo time. Olha, se eu tenho um elenco que me dá condições de escalar um time diferente para enfrentar um adversário diferente, eu vou utilizar esse adversário diferente, evidentemente. Então não tem nenhum sentido escalar o mesmo time quando, por exemplo, Todinho não está rendendo absolutamente nada, é uma figura decorativa, não faz nada. Não faz absolutamente nada. Então tenta uma outra alternativa. Ah, mas o Lucão do Break também não joga nada. É verdade, também não joga nada. Então tenta jogar sem centroavante, pô, para ver o que acontece. Pelo menos tenta. Se não der certo, volta no esquema anterior, mas tenta. Pelo menos tenta. E o Guarani é o seguinte, hein? Vai ter que ganhar do Brusque lá. Se não ganhar do Brusque lá, é duro, difícil, o Brusque precisa dos pontos, o campo lá é acanhado, é um alçapão, né? Vai ter torcida, a torcida fica muito em cima, não interessa. Não interessa o que vai acontecer lá, vai ter que buscar esses pontos lá, se é que ele está pretendendo o acesso. É parceira, é parceria que se fala, hein? É parceria que se fala. Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovando. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia, é só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. Trânsito. Trânsito carregado na chegada ao Balão do Castelo pela Alberto Sarmento, Andrade Neves, João Herbolato e Francisco José de Camargo Andrade. A Andrade Neves e a Alberto Sarmento também tem trânsito intenso na saída do Balão, sentido John Boy. Sky pré-pago. Recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Bandeirantes. Valdemir Gomes, quero te ouvir, Tigrão, falando sobre esse Guarani contra o Cruzeiro, mais um empate. E eu me lembro, né, Tigrão, a gente debatia muito, principalmente antes do derby, nos jogos que antecederam o derby, o Lucão do Break. Poxa, o Lucão do Break não tá rendendo, era sempre alvo de muitas críticas. Aí mudou para Todinho, são 4 jogos com o Todinho. E nada também acontece nesse ataque do Guarani, Tigrão. Realmente tá difícil encontrar o substituto ideal pro Davó, né? Até porque nem o Todinho se parece com o Davó, do ponto de vista da função que ele executa, e nem o Lucão do Break. E prestando atenção aqui na edição dos melhores momentos, aí da entrevista coletiva de ontem do Daniel Paulista, eu percebi que o Marquinhos, né, atendendo, ela já tinha perguntado em outras oportunidades, mas atendendo aí ao pedido de muitos ouvintes, quis saber por que é que o Daniel Paulista não escala o Alan Vitor. E ele deu a tradicional sabonetada. Agora, você, por favor, Marquinhos, na próxima, se tiver oportunidade... Manda aí, Tigrão. E eu não tenho nenhuma pretensão de ficar pautando, porque não é o meu negócio. Meu negócio aqui é outro, né? Eu não sou pauteiro. Mas, se sobrar uma brecha, se pintar clima, né? Eu gostaria que você encaixasse uma outra.
já que ele não fala por que ele não escala o Alan Vitor, eu gostaria que ele respondesse por que ele escala em todos os jogos, estando 5-0 para o Guarani, ou estando 5-0 para o adversário, ou estando empatado o jogo, estando no banco, o Índio e o Maxwell sempre entram. Então, você vê, o outro lado, o reverso da moeda. Alan Vitor nunca, mas Índio e Maxwell, com esse bolão que está jogando o Maxwell, e vindo de Covid, provavelmente debilitado, isso é orgânico, é normal, ele é um ser humano, ele não é um robô, não é um androide. Ele entrou no jogo e não fez absolutamente nada. Muito pelo contrário, hein? Lembram-se todos do último lance do jogo. O cacete de falta no travessão, onde o goleiro Bugrino fez um milagre, dando um leve toque, senão ela teria batido e caído dentro. Essa interpretação tive em tempo real e ela depois foi confirmada no seu comentário pelo Gleger, até porque eu não estava nessa partida, entrei logo em seguida no jogo da Ponte lá em Maceió. Então vejam quem é que terminou fervendo mais. Tudo bem que o Guarani estava com um jogador a menos, mas jogando em casa e precisando vencer, como estava precisando vencer o próprio Cruzeiro. Veja quem é que terminou fustigando, com sequência de escanteios e uma bola na trave fortíssima de falta no último lance do jogo. Então, quais foram os efeitos positivos das alterações processadas? Sobretudo, dois sempre 12º e 13º titulares, Índio e Maxwell. Já que ele não fala o porquê não escala o Alan Vitor, que pelo menos justifique, não para mim, mas para o torcedor bugrino, porque em todos os jogos, pelo menos para aparecer na súmula, é estranho, não? Índio e Maxwell. Se eles estivessem comendo a bola, eu estaria aplaudindo aqui o treinador e os jogadores. Mas acho que eles não justificam tamanha fidelidade por parte do treineiro bugrino, que aliás tem muita qualidade. Agora, no jogo em si, está contada a história. O Cruzeiro começou melhor, saiu na frente, o Guarani equilibrou, empatou logo no começo do segundo tempo, poderia ter virado e não virou. E só não perdeu porque o Rafael Martins me lembrou um grande goleiro do Guarani, que eu vou prestar uma homenagem aqui agora. Um grande goleiro, com muita elasticidade, com muita colocação. Ele está pensando que é ele, viu, Júlio? Presto aqui minha homenagem a Neneca. Não é ele não, Tigrão? Presto a minha homenagem a Neneca. Me lembrou Neneca. Saiu com asas o Gabriel. Perdão, o Rafael Martins. Só por isso que o Guarani não perdeu. Agora, foi melhor não ter perdido e ter pontuado? Claro que sim, até porque tinha um jogador a menos no finalzinho do jogo. Agora, para mim, não foi um ponto ganho. Pelo afunilamento do campeonato e pelos outros resultados. Não foi um ponto ganho. Foram 2 pontos perdidos. E explico. Antes do início da rodada, a distância era de 3 pontos. Ao final da rodada, a distância é de 4 pontos para o quarto colocado. Com a seguinte agravante: um jogo a menos para tirar. Eram 12. Agora são 11. Ainda dá? Lógico que dá. Claro que dá. Mas tem que começar a engatar aí uma sequência de vitórias. Não adianta ganhar uma, empata 2, perde uma, depois ganha mais uma. Aí não dá. Porque sabe o que acontece com esse negócio aí? Igual aquela personagem da escolinha do professor Raimundo, que apanha pra caramba, é colocada nas situações mais difíceis, mais humilhantes, físicas e psicologicamente, mas é humorismo. E aí o professor diz que vai processar o mentor intelectual e toda essa situação, essas situações às quais ela é submetida, né? A toda essa tortura, e ela diz assim para o professor: não, professor,
mas eu gosto. Sabe quem entra no G4? O que é que ele fala a hora que ele entra? Eu gosto! E não saio mais. Então esses caras que estão à frente aí, o Avaí que entrou agora, o CRB que já está há um bom tempo, o Goiás que vem caindo, mas ainda está lá, o Botafogo, o Coritiba, eles entram e não largam o osso. Então, ou você se excede, dá um algo mais e produz algo além do trivial, ou você não tira esses caras de lá, mas nem com impeachment você consegue tirá-los. Nem com maioria absoluta de 2/3 dos outros 16, tentando impeachmá-los, para tirá-los do G4, eles não saem. E eles olham para você e falam assim, sabe por que eu não saio? Porque eu gosto. Então quem está fora, ou faz algo diferente, ou vai ficar andando, comendo poeira até a 38ª. Eu gosto muito, professor Ramúndio. Ô Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? Ai, Júlio, eu vou morrer e não vou ver tudo. Até já, Júlio. Agora são 11 horas, ó. 18 horas Deus do céu. 18 horas e 11 minutos. Trânsito. Dom Pedro I tem 2 faixas interditadas no entroncamento com a Anhanguera por causa de uma carga líquida que caiu de um caminhão. O trânsito flui só por uma faixa. Congestionamento na Dom Pedro, Sky pré-pago. Recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Carlos Batista. Atenção, muito atenção, você que é síndico, administrador do condomínio ou então até mesmo morador. Preste atenção no recado da Z Company Engenharia de Campinas, uma empresa com mais de 10 anos de experiência voltada para a recuperação de fachadas e estruturas prediais. Soluções para os diversos segmentos que um edifício necessita. O nome da empresa vem daí. Fazemos serviços de A a Z. Você contrata uma única empresa para fazer diversos serviços, inclusive pisos e parte elétrica e, claro, a recuperação da fachada, independentemente do tipo de revestimento que o seu prédio possui. Com isso, economiza tempo e dinheiro. Saiba mais, acesse azcompany.com.br ou então mande uma mensagem pelo WhatsApp 984334344. A Z Company Engenharia de Campinas vai revitalizar o centro da cidade. E o primeiro prédio a entrar no programa é o famoso edifício Anhumas. Todos os edifícios da área central também podem entrar no programa. Para conhecer, você deve visitar o site da empresa, azcompany.com.br, ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp 984334344. Grande abraço para a CEO da AZ Company, a Gabriela Almeida Trigo Tonim. Grande abraço, muito obrigado, sempre acompanhando aqui a programação. E um abraço também para o Marcelo, que é diretor executivo desta importante empresa que faz a recuperação de fachadas. AZ Company Engenharia. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço
baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Hoje tem semifinal da Sul-Americana, Atlético Paranaense e Penharol às 9h30 da noite. Definindo quem pega o Red Bull Bragantino, que ontem passou pelo Libertad 3-1. Em novembro, a final da Sul-Americana e também em novembro, no dia 27. Aniversário de Júlio Nascimento, será a final da Liberta entre Flamengo e Palmeiras em Montevidéu. Na Série B do Campeonato Brasileiro, termina hoje a 27ª rodada da competição. Sampaio Corrêa joga contra o Remo. Jogos encerrados, CSA venceu a Ponte 2-1, Vitória e Botafogo 0-0. O Brusque venceu o Brasil por 2-0. Guarani e Cruzeiro empataram 1-1. Curitiba empatou com Confiança também em placar de 1-1. O Vila venceu o Operário 2-1. CRB passou pelo Náutico 3-1. Avaí venceu Londrina 2-0. E o Vasco passou pelo Goiás, placar de 2-0. Curitiba é o líder do campeonato com 53 pontos, Botafogo 48, CRB 47, o Avaí com 46. O Guarani é o 6º colocado com 42, a Ponte é a 14ª com 32. Londrina 27, Vitória 26, Confiança 22 e Brasil 16. Este é o Z4 da competição. Futebol é com a Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais, sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas tem no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e tem também na Avenida John Boyd Dunlop, 4.949, no Jardim Aurélia.
Em Hortolândia tem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7, também no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais, acesse o site rosepisos.com.br, tá tudo lá. Se não pegou os endereços, lá tem telefone também para você verificar qual é o estabelecimento, a loja mais próxima aí de você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Vamos com informações da Ponte Preta nessa quinta-feira, chegando o repórter Antônio Lupe aqui na Band. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta quinta-feira. Ruim para o torcedor da Macaca, já que ontem a Ponte perdeu de virada para o CSA pelo placar de 2-1, jogando no estádio Rei Pelé, em Maceió. Macaca saiu na frente com um golaço do Rafael Santos, o segundo dele na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda na primeira etapa, o jogador do CSA, o Iago, acabou marcando o gol de empate, e no finalzinho o Gabriel, em cobrança de pênalti, que foi muito discutido na entrevista coletiva do técnico Gilson Kleina, acabou marcando o segundo gol. O fato que a gente pode ressaltar aqui na partida foi a utilização do árbitro de vídeo, que foi utilizado em 6 oportunidades durante os mais de 90 minutos da partida entre Ponte e CSA. Depois do duelo contra o time alagoano, o técnico Gilson Kleina, que foi expulso e não comanda a Ponte do banco de reservas no confronto contra o Vila, no sábado, no Moisés Lucarelli, faltou atenção para os jogadores da Ponte, principalmente nas jogadas de cruzamento e nos ataques do time adversário. Teve momentos assim que nós oscilamos na formatação do que o CSA, né, mudava para construir a jogada. Eu acho que é ali que nós tivemos um pouquinho de dificuldade, mas depois nós encaixamos essa situação e ficava, né? Hora o lateral espetava, hora o lateral fazia linha de 4, caiu meia nas costas. Então era só esse tipo de informação que nós estávamos passando, mas às vezes o CSA tinha essa superioridade. É claro, né? Uma volta de segundo tempo, a gente tem que estar ligado, a gente pediu isso, sabe que toda a volta a gente tem que estar com uma concentração com foco mais alto. Tanto é que nós chegamos até a tomar um gol ali e o VAR anulou. Mas foi um jogo que, ao meu ver, né, nós tivemos boas chances de você poder ampliar o placar. Eu vejo que o melhor momento nosso foi quando nós estávamos ganhando o jogo, de 1-0. Nós tivemos a posse de bola, nós tivemos as transições, nós tivemos condições reais de gol, bola na trave. E no segundo tempo nós tivemos a grande chance ali, né, de fazer a virada ali com o Veras. E infelizmente, né, o jeito que foi assinalado esse pênalti aí, a gente deixa uma derrota aqui muito sentida. Gilson Kleina também explica as alterações que foram realizadas na segunda etapa, principalmente a saída de Fecim e Marco Júnior. O Fecim, no começo do jogo, ele virou o pé, né? Bem no começo, aí ele retornou, e aí o tempo todo conversando com a gente, claro que esquentou. No intervalo, quando esfria, sabe que a dor aumenta, conversamos com o atleta ainda sentindo um pouco de desconforto, mas conseguiu voltar até onde ele deu. Então, tanto ele quanto o Marquinhos saíram por essa situação de um pouco mais de desgaste. Ficou um jogo físico, né, no segundo tempo, um jogo de muito contato. O CSA fez uma marcação praticamente individual, né, era homem com homem ali no meio campo, então era muito duelo, confronto. Então nós colocamos gás novo. Então o que aconteceu? Como o CSA começou a colocar mais um atleta na última linha nosso time praticamente abaixou a linha na intermediária. E aí nós ficamos com uma transição boa para fazer, porém você tem que ter a característica dessa situação. A não entrada do Camilo e do Thales, são jogadores inteligentes, é que eu optei por uma marcação forte por dentro, com um bloco fazer o trinco com o Iago e com o Lucas, para ter a transição com o Niltinho, com o Richard, com o Moisés e com o próprio Josiel, haja vista que aconteceu, né? Teve transições que quase originou o gol, que acabei do Veras, a jogada do pênalti, para mim, que pelo menos poderia consultar o VAR no Richard. Teve uma jogada muito legal do Leonaldi, que fez uma transição muito forte por dentro e quase achou um passe
quase perfeito para o Josiel, por pouco o Josiel não estoura na cara do gol. Então aconteceu por essa situação. Se nós colocássemos meias de criação, nossa preocupação de repente era ficar com o meio aberto, né? A gente sempre manteve o modelo, por mais que entrou Iago e Lucas, que são volantes meias, né? Que também pisam na área, chegam, sabem jogar, são jogadores também experientes. Então o Iago era daqui do CSA no passado, o Lucas, ao meu ver, fez um grande jogo contra o Brasil de Pelotas, e então a gente tentar aproveitar essa situação. Claro que a gente sempre pensa de uma maneira, tem um raciocínio para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, mas eu entendo que por mais que eles tivessem esse volume, que a bola estava entrando por dentro, nós sempre estava um atleta nosso na última linha saltando e eliminando essa situação. Felizmente um chute ali e o árbitro entendeu pênalti, que ao meu ver é muito interpretativo. O treinador também analisa os gols sofridos pela Ponte. Durante os mais de 90 minutos, o CSA fez 26 cruzamentos para a área da Ponte, justamente o fundamento que deu origem aos gols do time alagoano. Kleina também fala se faltou atenção nessas jogadas. O primeiro gol nós tomamos um drible, né? Se nós analisar o origem do primeiro gol, é uma transição nossa, nós perdemos a bola e aí a bola estourou desse lado aqui. Se você vê o gol, a linha está montada, tem preenchimento de área, foi um belo chute do CSA, o Ivan fez uma defesa parcial, nós não conseguimos chegar no rebote e tomamos o drible, então estava encaixado a linha, né? Então, como eu acabei de falar, você vê, em cima da pergunta foi que eu respondi aqui, por que nós optamos por ter umas transições quando eles colocaram o homem a mais na linha, por causa disso, eles colocaram o volume, mas eu não vi que era um volume assim, claro, tem bolas que não é todas que você consegue tirar, mas a equipe se comportou bem, uma postura, a gente sabia da pressão do jogo de hoje. CSA, depois que ele fez a vitória em cima do Cruzeiro, nós íamos pegar uma equipe empolgada, uma equipe querendo fazer o resultado, da mesma maneira que eu falei para eles na palestra. Nós também estamos passando o melhor momento na competição, vamos jogar, a equipe jogou, e teve momentos que a gente oscilou, que eles colocaram nós para trás e infelizmente para mim era para nós levar um ponto aqui precioso, e para mim a interpretação equivocada da arbitragem nos tirou esse empate. Gilson Kleina foi expulso pela segunda vez na Série B e não vai comandar a Ponte no duelo contra o Vila sábado no Moisés Lucarelli. Além das expulsões, foram 5 cartões amarelos desde que assumiu a equipe. O comandante da Ponte fala sobre a sua expulsão na partida de ontem. Olha, tem hora que eu nem sei por que eu sou expulso, né? Eu não falei nada pro árbitro, eu não falei nada. Sabe o que aconteceu? Eu fui repor a bola porque os gandulas não estavam mais. A comissão técnica do CSA mandou os gandulas embora, tirar as bolas. Se a gente assistiu o final do jogo, não tinha mais bola. E a bola estava vindo em minha direção. Eu dei 2, 3, 4 passos para colocar a bola em jogo. O que é isso? Eu estou prejudicando? Eu estou querendo fazer o jogo acontecer. Porque eu estou beneficiando a minha equipe para jogar? Claro, eu estou perdendo o jogo. Eu só coloquei a bola, não falei nada. Tanto é que o quarto árbitro também não entendeu. Olhou para mim e falou, não entendi. Porque se for isso, o Mozart invadiu 3 vezes o campo. Então por que não é expulso? Né? Por que a hora que o Vera jogou o GPS dele, que eu entrei também para pegar, porque caiu, por que ele não me expulsou? Sabe, cara, me desculpa, cara, mas nada a ver, a expulsão do time foi nada a ver. E a outra situação olha, sinceramente, cara, o VAR veio para dar justiça, mas eu não sei quem fica no VAR para determinar um tipo de lance desse. Cara, o cara chutou, como que ele vai subir? Ele tá com o quadril, a cabeça para baixo. Ele está defendendo o nosso gol, como é que ele vai subir com o braço para trás? Não existe isso, o braço está dele... porque a regra diz que você abriu espaço, abriu a circunferência, mas olha o movimento que ele faz. Momento algum ele quer ali colocar a mão na bola para fazer pênalti. Eu achei mais pênalti no Richard, que ele nem consultou, que eu achei dessa situação. Agora, sabe o que acontece? Passa a valer a interpretação do árbitro. Então passa. Não é o VAR, é o ser humano que vai definir. Entendeu? Então acho que o VAR tem que ser mais firme na situação, não. Segue o lance, isso não é lance de pênalti, então tem que dar. Todo pênalti vai ter jogo, todo lance vai ter pênalti. Então acho que para mim essa é a minha maior indignação, porque teve um momento que você não pode trabalhar. Pegar os atacantes e começar, ao invés de cruzar, achar a mão do defensor, pronto, bateu a bola na mão e é pênalti.
Pô, então não concordo com a marcação, ele viu ali, só que tomou a pressão e não sei o que deu, que ele deu o pênalti. Então eu não concordo, respeito, não concordo com a minha expulsão, eu não falei nada, só porque eu coloquei a bola. Agora tem que relatar, o árbitro tem que relatar que os gandulas estavam sem a bola já. É isso que ele tem que relatar. Essas coisas que nós temos que melhorar no futebol, né? E não só você seguir que eu fui lá e coloquei a bola em jogo. Esse tipo de situação, né? Agora, pô, a gente vai falar com o árbitro, a gente também faz parte do jogo, mas a autonomia deles, toda hora eles colocam. Então, cara, sabe uma coisa que tinha que acontecer no futebol? Tinha que no final do jogo, o árbitro também dá coletiva, dá entrevista. O árbitro também tem que colocar o que ele pensou, qual foi o raciocínio para todo mundo analisar. E não ele colocar só na súmula o que ele pensa e vai embora. E aí fica a palavra dele contra todos e o que vale é a súmula. Eu sei que a súmula é um registro oficial. Agora, tem alguns jogos assim que, infelizmente, as decisões foram equivocadas para a Ponte Preta. Teve lances também que teve bola na mão dos adversários e não tivemos pênalti. E já nós com o VAR, né? Então, fica a minha indignação. Mas essa expulsão, sinceramente, ele foi muito rigoroso, só porque eu quis colocar a bola em jogo. Simplesmente nem falei com ele, até nem sei o que ele colocou na súmula. Bom, o árbitro Paulo Henrique Volkopf, do Mato Grosso do Sul, relatou na súmula sobre a expulsão do técnico Gilson Kleina, que ele expulsou o senhor Gilson Kleina, técnico da Ponte Preta, por, com a bola fora do jogo, invadir o campo de jogo e chutar a bola para um atleta da sua equipe, cobrar um tiro livre. Isso com 10 minutos aí já dos acréscimos da segunda etapa. Só uma pequena correção, falei que o atacante que fez o gol do CSA se chama Iago, mas na verdade é Yuri Castilho, que é o artilheiro da equipe do CSA. Hoje, a delegação da Ponte ainda não retornou para Campinas, só devem chegar aqui na cidade no início da madrugada, no final da noite. Ainda estão na região nordeste do Brasil e hoje já teve uma atividade regenerativa. E amanhã o Gilson Kleina encerra já a preparação da Ponte Preta, até porque no sábado, às 9 horas da noite, tem o duelo contra o Vila, confronto direto de duas equipes que estão brigando para se distanciar da parte de baixo da tabela. Em relação à concentração, ela foi antecipada, funciona da seguinte forma, normalmente. Os atletas chegam de viagem, eles são liberados e no outro dia a reapresentação. Como teve esse período de demora na vinda para Campinas, eles chegam aqui na cidade, vão para um hotel, já ficam em regime de concentração. Amanhã, treinamento e depois também voltam para um hotel aqui da cidade e continuam esse regime de concentração para o jogo contra o Vila, que é tratado como uma decisão pela comissão técnica e jogadores da Ponte Preta. Além do Kleina no banco, o Ivan Quaresma recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo. Consequentemente, o Igor Vinhas deve ser o titular. O Fecim, ele também é dúvida para o próximo jogo. E o Fecim saiu no início, nos primeiros 10 minutos, 15 minutos da segunda etapa, por conta de um problema no tornozelo, como disse o técnico Gilson Kleina. Ele e o Marco Júnior foram substituídos por problemas físicos, O Marco Júnior acabou cansando e o Fecim com esse problema no tornozelo. E é claro, tem o treino de amanhã, ainda é muita possibilidade, eu estou só projetando caso o Fecim não consiga reunir condições de jogo. São 3 opções. A primeira, o Camilo, que foi para o banco de reservas, perdeu a posição para o Fecim. O segundo, o Thales, que já está à disposição, estava no banco de reservas ontem. E a terceira e mais difícil opção, que é o Matheus Anjos. Aliás, ontem muita gente perguntou sobre a ausência do Matheus Anjos no banco de reservas. Pelo menos a informação que eu tenho é que o Matheus Anjos, ele ainda tem um déficit muscular de 20% a 30% na coxa, que ele teve uma lesão quando estava no Atlético Paranaense ainda. Ele chegou, estava aí curado desse problema, mas ainda precisou de um fortalecimento. E é isso que o Matheus Anjos está fazendo. Fortalecimento em 2 períodos durante a semana e amanhã ele será reavaliado. E pode, inclusive, ficar à disposição no banco contra o Vila e ser utilizado por poucos minutos. Então, o Matheus Anjos, se for relacionado, deve ficar no banco como opção para o decorrer da partida. E se o Fecim não jogar, a vaga entre Camilo e Thales. Júlio. Muito bem, vamos lá então debater sobre esse resultado e o jogo da Ponte Preta. Começa por você, Carlos Henrique. A derrota para o CSA fora de casa, CH.
Bom, o jogo... Bom, primeiro eu vou falar da arbitragem, né? Que é o tema polêmico e gerou uma discussão na internet. Muita gente... Foram várias análises diferentes. Para mim está muito claro, não é? Sem bairrismo, mas eu acho que isso já aconteceu na última partida da Ponte, tá? Depois que a Ponte foi registrar sua indignação, principalmente por ter sido roubada diante do Operário, eu já percebi um corporativismo. Não tem tolerância para a Ponte. Não tem. Né? Eu não estou dizendo, eu não estou nem falando do lance do Cleilton, que a bola bateu na mão, mas aí a gente pode analisar de várias maneiras. Várias maneiras. O principal é que essa coisa do VAR, ela veio para colaborar e nitidamente da maneira que tem sido utilizado, não é? Agora ficou muito cômodo, né? Ficou muito cômodo. Tem qualquer coisa, chama o VAR. Aliás, não precisava nem de bandeira mais. Podia pegar os bandeiras e economizar grana para ajudar os clubes, por exemplo. Porque eles ficam lá correndo de um lado para outro, não serve mais para nada. Eles tiraram toda a responsabilidade. E a interpretação que tem sido feita nas partidas, nos lances polêmicos, são, no mínimo, dúbias. Não existe um critério de trabalho. Não é? Nós tivemos no mesmo jogo esse lance do Richard, muito bem lembrado pelo Gilson Kleiner. Eu normalmente não entro nessa discussão, mas não tem jeito de não entrar. E não é porque o gol saiu pela circunstância que saiu e no tempo que saiu. Eu acho que em termos de futebol, o CSA tinha banco de reservas, mexeu melhor na sua equipe, melhorou o desempenho no segundo tempo. E eu não vou discutir justiça aqui. Ganhou o jogo, beleza, mas da maneira que foi, não dá para não se revoltar. Não dá para não se indignar. E não é a primeira vez que está acontecendo, não é? Então, alguém tem que tentar fazer alguma coisa, continuar reclamando, porque e o negócio do Kleiner, então, foi mais revoltante ainda. Porque ao invés de... Porque ele se perdeu no final do jogo, o juizão da partida. Essa é a grande realidade. Ele se perdeu, não é? Mas isso não é desculpa. No caso do Gilson, ele não podia ter entrado no campo para dar um tapa na bola para agilizar o negócio. Isso não pode. Agora também não pode os gandulas sumirem as bolas. Eles estavam fazendo isso durante um bom período no final do jogo. Isso não foi relatado. Então, uma arbitragem inexperiente que interferiu no resultado final do jogo. E durante a partida dos 90 minutos, dá para discutir, para não ficar me estendendo muito, dá para discutir uma série de situações que aconteceram nos dois lados. Árbitro fraco, árbitro sem personalidade. E VAR problemático, né? Nem precisamos ficar aqui falando muito. Então, só para registrar. E sobre o jogo, o CSA foi mais competente que a Ponte. No meu modo de entender. Primeiro tempo muito equilibrado. A Ponte estava mais organizada, mas o segundo tempo... O Gilson Kleiner, na entrevista coletiva, admitiu isso. Foi para o vestiário e o time não voltou com a mesma atenção que deveria, porque o jogo estava pegado, difícil. Veja como os jogadores do CSA comemoraram o cara-gol que eles fizeram. Parecia decisão de campeonato. Eles estão todos empolgados, né? Porque a próxima partida vai jogar o derby deles lá contra o CRB. É decisão, é muito forte, é um negócio muito grandioso para eles lá. E eles vinham de 3 vitórias consecutivas e engataram a quarta. E o time está arrumadinho pelo Mozart. Essa é a grande verdade. Não é um super time, mas mesmo assim, titubeando, a Ponte teve estocadas no segundo tempo que não jogou bem para poder até ganhar a partida. E aí vem o erro individual. O seu Veras não pode perder o gol que ele perdeu. Nós estamos falando da última parte do segundo turno da Série B. Aí o cara reclama porque não joga. Sozinho, cara. Ele é gol perdido. Você pega o centroavante, pega 1, 2, 3 vezes na bola, dentro da área, sem marcação, ele tem que fazer o gol. Gilson acabou citando na entrevista coletiva. Então, não é tirar a responsabilidade do treinador.
O comportamento do time no segundo tempo, o treinador não tem o que fazer, a não ser mexer. Mas quando você olha para o banco de reservas, tem o que fazer? O elenco da Ponte é muito curto. Então esse tipo de coisa vai acontecer, infelizmente, porque a Ponte ela está jogando no limite dela. No limite. Aliás, ela está indo, às vezes, além do limite. Garra, disposição, os caras dão trombada, estão afim, mas tem limite o time. E foi um jogo que, em alguns detalhes, a coisa escapou pelo vão das mãos e acabou perdendo o jogo. Nenhum motivo para desespero, para hecatombe, nada disso. Normal a derrota. Para mim, normal. Normal. Agora tem que fazer o dever de casa, que é o grande objetivo da Ponte, que é chegar rapidamente aos 44, 42, 42, 45 e se livrar dessa situação. E no comportamento, no desempenho dentro do campo, tudo sinaliza, na minha modesta opinião, que o time vai sair dessa confusão, até com algumas rodadas antes do campeonato terminar. É isso que eu estou enxergando. Poderia ter empatado? Claro, evidente. Mas o CSA teve chance para ganhar o jogo, como a Ponte também teve. Um jogo de trocação, mas o segundo tempo, o comportamento de atenção, de foco do time não foi o mesmo. Por isso que acabou dando aquela falseada e o CSA cresceu muito. Quando o Moser mexeu no time, o time veio para cima. E quando o Gilson mexeu, por necessidade ou não, por opção ou não, isso não vem ao caso agora, mas ele mexeu e o time não foi mais o mesmo. Então, de qualquer maneira, eu só queria falar, viu, Júlio, sobre a arbitragem, que, na minha opinião, eu não posso deixar passar batido, apesar de não gostar de falar do assunto. Maravilha, CH. Agora 6h41, Carlos Batista, quero suas considerações também sobre esse resultado da Macaca. Um jogo de muitas reclamações do Gilson Kleina sobre a arbitragem, mas o próprio Kleina falou também sobre algumas oportunidades criadas da Ponte no ataque que não foram aproveitadas, CB. É verdade. Antes eu quero falar aqui com você, olha, em Campinas você também agora pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido do INSS, procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Compareça lá no escritório para tomar um café e conversar sobre o serviço da Concede. Aí você vai decidir, ao término desta conversa, se agradar, se é aquilo que você realmente pretende, então você contrata o serviço. Anote aí o endereço, Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Olha, sobre o pênalti, o lance polêmico, pênalti marcado em cima do Cleilton, não tem cabimento, né? E aí, sempre que alguém conversa a respeito do VAR, não, o VAR não interfere, vale aquilo que o árbitro de campo marca. Não é verdade. Nesse lance aí, é um exemplo claro de que há uma interferência bastante significativa no tocante à arbitragem aqui no Brasil. O VAR que é utilizado na Europa é o mesmo VAR que é utilizado no Brasil. A tecnologia é a mesma. Acontece que os profissionais que estão operando esse VAR aqui no Brasil, eles criaram uma jabuticaba. Não tem lugar nenhum do mundo, mas aqui no Brasil eles, por alguma razão, querem fazer dessa maneira. Então há uma interferência bastante significativa em todos os jogos, pelo menos naqueles que eu assisti, tanto na Série A, Copa do Brasil, ou então na Série B. A coisa está muito pior na Série B, porque a impressão que dá é que a CBF está usando os melhores profissionais na Série A.
o que sobra joga lá para fazer a Série B. E com isso piora o serviço. É muito ruim. Então, se for marcar esse tipo de pênalti, tem que mudar a regra. Aí tem que ser assim, ó. A bola bateu no braço, não interessa se está colado no corpo, se não está, se está aberto, se é na mão, se o braço está levantado, se está abaixado. Bateu no braço é pênalti. Se for desse jeito, se a regra mudar para isso, aí o que os zagueiros precisam fazer? Eles vão ter que jogar algemados. Algema a mão para trás e aí jogam daquele jeito lá, algemado com o braço, os dois braços para trás, porque a qualquer momento a bola vai bater no braço, pô. É contato de jogo. Não tem sentido aquilo ali. Ele não ampliou o perímetro. Ele não tirou vantagem do lance para poder defender aquela bola. A bola foi chutada, ele não tinha como tirar o braço. Como que ele vai tirar o braço? Não é um ciborgue, pô, você tira o braço, né? Desrosqueia e tira o braço fora. Futebol é um jogo de humanos. Não é um jogo de máquinas. Então, não tem cabimento. Então, tinha que prevalecer, mesmo que o VAR esteja... a bola bateu no braço lá. O árbitro não marcou o pênalti. Tinha que valer aquilo que ele marcou em campo. Então, tá correto o Gilson Kleina pela reclamação. Não pode a Ponte aceitar uma situação como essa. Tem que continuar reclamando. Ah, mas vai ser prejudicada. Pô, tá sendo prejudicada de qualquer jeito, pô. Tá sendo prejudicada, então continue reclamando. Vai lá, manda lá o relatório lá para a CBF. Esse árbitro, eu estava vendo aqui, ele tem 36 anos. É professor de educação física. Apitou 6 jogos na Série B, a B Zona, 2 na Série C e 1 jogo na Série D. Então ele apitou bastante esse ano. Ele não caiu aí de paraquedas. Apitou bastante, não era para ter feito uma arbitragem tão ruim quanto essa que ele fez. Agora, sobre o jogo, eu gostei do comportamento da Ponte no primeiro tempo. Faltou perícia do João Veras, faltou perícia também do Moisés, que não conseguiu luzir. A Ponte cria, mas no arremate final está pecando. Essa é a diferença do grande jogador para o jogador médio e para o jogador ruim, o chamado perna de pau. Porque as oportunidades que aparecem são poucas, mas tem que ter precisão. É por isso que o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo. O Messi é o Messi, entendeu? Essa é a grande diferença. Eles têm poucas oportunidades, mas quando elas aparecem, o nível de precisão é impressionante. Então, falta precisão para o João Veras, tem que treinar mais. Falta precisão para o Moisés, que é o melhor jogador da Ponte. Mas, infelizmente, falta essa precisão. Às vezes ele tenta fazer uma coisa e não consegue. E também o Gilson Kleina, ele tem que melhorar o seu comportamento. Ele sabe que os árbitros não estão aliviando. E ainda mais numa situação como essa, porque o Mozart, o treinador do adversário do CSA, falou aos 4 ventos, cuspiu marimbondos, soltou cobras e lagartos pelo aparelho fonador e não foi advertido, não tomou cartão amarelo, não aconteceu nada. E o Gilson Kleina, que normalmente o comportamento dele é esse, ele fica reclamando o jogo inteiro, buzinando na cabeça do quarto árbitro, tomou o cartão amarelo, então presta um pouco mais de atenção, pô. Ele vai desfalcar o time, não estará no banco no jogo importantíssimo aí o próximo domingo contra o Vila Nova. Partida marcada para as 9 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Então tem que prestar um pouco mais de atenção. Não adianta, tudo bem, não tem gandula, ele quer devolver rapidamente a bola para o campo de jogo, mas sabe que isso não pode, ué. Não pode. Então, se ele que é traquejado, experimentado, mais rodado do que caminhão de entrega, não se conscientizar disso, fica muito ruim. E sobre a montagem do time, não concordei com o Cleilton no time e o Ryan no banco. O Gilson Kleina vinha muito mal no comando da Ponte, aí começou a acertar na escolha das peças e o time melhorou. Vem fazendo uma boa campanha no segundo turno da competição e está aí fora da zona de rebaixamento. Não pode ter recaída.
O Lucas Cândido joga mais do que o André Luiz. Então não pode o Lucas Cândido no banco e o André Luiz jogando, Não tem cabimento isso. O técnico não pode cometer esse desatino e novamente ter uma recaída e começar a escalar umas peças. Só faltava no próximo jogo ele vir com o Locatelli. Aí realmente eu mando tirar o tubo. Porque ele contribui para a performance do time com essas escolhas, a meu ver, equivocadas. Muito bem, eu vou com o Valdemir Gomes na sequência, mas antes informações do trânsito. Trânsito. Moraes Salles tem trânsito lento no sentido centro da Rafael Andrade Duarte até a chegada à Irmã Serafina. No sentido Nova Campinas, o trânsito é carregado no cruzamento com a Doutor Quirino. Motociclista, cadastre-se e ganhe desconto nos produtos Móbil Supermoto. Acesse Móbil no Facebook e saiba mais. Muito bem, Valdemir Gomes, suas considerações sobre esse resultado e jogo da Ponte Preta em Maceió, Tigrão. Bom, primeiro uma questão de informação, né? Aqui não é opinião, nesse momento não vou dar opinião. Eu vou passar uma informação. Todo time de futebol hoje, ele tem uma decisão para escalar ou não escalar. Da parte técnica é o treinador. Da parte atlética é uma equipe multidisciplinar que conversa com o treinador e é ouvida por ele, ele também é ouvido e ele recebe as orientações e as informações. E quem que compõe essa equipe multidisciplinar fora da comissão técnica? Faz parte da comissão técnica, mas não é treinador e preparador físico e também o auxiliar técnico. São os médicos, os fisioterapeutas e principalmente os fisiologistas. Então vamos lá. Está claríssimo para todos nós, e aí eu vou concordar com o Batista, mas eu vou complementar aquilo que ele disse, que o Ryan é mais zagueiro do que o Cleilton e que claramente numa comparação aí entre o Lucas Cândido e o André Luiz, a distância técnica é interestelar a favor do Lucas Cândido. Ponto. O treinador está lá para ganhar jogos e para escalar os melhores. E ele sabe muito mais do que todos nós juntos que o Lucas Cândido é mais jogador tecnicamente do que o André Luiz. E que o Ryan é mais zagueiro tecnicamente, dá uma boa liga com o Fábio Sanches do que o jogador que jogou ontem, que foi o Cleilton, que aliás fez uma boa partida e teve esse infortúnio aí da tal da interpretação da malandragem no pênalti. Ponto. Agora, ele está orientado, avisado de que os jogadores não têm condições de aguentar o ritmo frenético do jogo. E ele não pode colocar o jogador por um período maior do que aquele que o jogador aguenta, mas isso não é no jogo passado ou nesse jogo. Estes indicativos ou indicadores, eles surgem jogo a jogo, através de exames de estresse, o tal do CK, e outros indicadores que os médicos, fisiologistas e fisioterapeutas têm. Então, qual foi a orientação que ele recebeu com relação ao Ryan? Não coloca que vai estourar. Ah, então por que ele viajou? Porque ele não tinha um back no banco e numa eventualidade de uma expulsão, de uma contusão, ia ter que partir para o sacrifício e correr o risco. Mas de preferência não correr para não perder para o resto do campeonato. Essa é uma informação? Aqui, não, só deixa eu concluir. Não, só quero saber se é informação. É informação, claro que é informação. Porque o Antônio Luque, que cobre o dia a dia, ele não disse em momento algum. Eu não sou Bidu, e eu não sou pitoniza, e eu não sou chutador, e eu não sou especulador. E no início do meu comentário eu disse aqui que isso que eu ia dizer agora é informação e não opinião. E o mesmo se aplica ao Lucas Cândido. Ah, então por que não começou com os dois, depois tira? Não é assim. Não é assim. A ideia era não usá-los. Não usou o Ryan e usou um pedacinho o Lucas Cândido e todos viram a sua dificuldade de mobilidade. Então, dizer que o treinador é míope tecnicamente é muito cômodo.
Agora, quando ele tem uma equipe multidisciplinar por trás, que orienta e passa os relatórios científicos, se ele contrariar esses relatórios e estourar o jogador, ele vai para a forca. Mas aí você tem uma informação privilegiada e eu não tenho essa informação. O meu comentário é em cima da informação que passou o nosso repórter, que foi a opção técnica do treinador e não... Nunca tive. Eu só estou dizendo que, neste caso, eu tenho a informação e você respeita a informação. E eu não estou dizendo que você opinou errado, você não tinha essa informação. E eu também nunca recebi, nunca foi a mim outorgada nenhuma procuração para defender o treinador. Eu só estou cometendo aqui um ato de justiça por ter essa informação. Se ela é privilegiada ou não, aí é problema de quem interpreta. Mas eu tenho a informação. Eu estou dizendo que é privilegiada porque a Ponte não divulgou. Essa informação não foi divulgada pela Ponte. Se a Ponte tivesse feito a divulgação, o Antônio Lupe teria trazido essa informação. Olha, os jogadores não foram escalados porque eles não têm condição física de suportar. O Antônio Lupe sabe disso melhor que eu. Tanto é que ontem eu disse que o Lucas Cândido não iria para o time titular e sim o André Luiz. Por duas questões, a confiança do Gelson no André e a questão física do Lucas Cândido. Dada a informação. A do Ryan também eu deixei na dúvida se seria ele ou o Fábio Sanches por conta dessa questão. Mas essa questão do Ryan estourar, eu confesso que não tinha. A do Lucas Cândido eu tinha, tanto é que eu não coloquei ele em nenhum momento no time titular ontem. Em nenhum momento, e o Lupe não tem a possibilidade de cobrir o dia a dia, em nenhum momento ele colocou Ryan ou Cleilton. Ele sempre colocou Cleilton ou Fábio Sanches. Sempre. O Ryan titular. O zagueiro dúvida era o companheiro. O zagueiro que se constituía em dúvida era o companheiro do Ryan. Sim. Na nossa expectativa. Na nossa, por isso que eu estou dizendo também. Que ele não tinha essa informação. Na minha também, eu imaginei, vai ser Ryan e Cleilton ou Fábio Sanches. Tanto é que eu opinei aqui que se me fosse dado o poder de decidir, é claro que eu escalaria o Ryan e Fábio Sanches, que para mim é a melhor dupla de zagueiros que a Ponte tem. Agora, você acha que sou só eu que sei disso? Sendo que um se adapta bem do lado direito, esse é o Fábio Sanches, e o outro é canhoto e joga do lado esquerdo, e são dois caras experientes que conhecem. Mas você também sabia que o Locatelli não tinha condição de jogar e ele jogou aí 33 partidas no comando do Gilson Kleina. Ele não tinha condições de jogar? Porque tecnicamente ele não podia ser titular da Ponte. Não, mas ele agora não tinha condições técnicas para ser titular e foi titular. Agora você já virou a metralhadora para a reunião de bruxas. Você está caçando a todas. Se houve um equívoco com relação ao Locatelli, uma insistência, nós não estamos discutindo isso. Ele nem para o banco está indo. Ele nem para o banco está indo. Agora, se é uma questão de criticar sistematicamente, aí vamos falar do Locatelli. Vamos falar de outros jogadores. Nós estamos falando especificamente do jogo de ontem, onde a opção primeira do treinador, tivessem os jogadores condição física, seria com Lucas Cândido no meio e com o Ryan na zaga. Mas os jogadores, o treinador foi desaconselhado a utilizá-los desde o início, porque o risco era grande. E vou dizer mais uma, para a tristeza do torcedor da Ponte. O Lucas Cândido, provavelmente, não comece nenhuma partida desde o início, a não ser que for uma eventualidade, não tem outro. Por quê? Porque é um jogador que teve problemas seríssimos, que tem problemas crônicos, que demora ainda muito tempo e a gente não sabe se volta a jogar aquilo que já jogou no seu início de carreira no Atlético Mineiro e na seleção brasileira. E é por isso que ele se sujeitou, com o cartel e com o currículo que tem, talvez a uma folha de pagamento que a Ponte possa pagar. Não pelo tamanho da Ponte, que a Ponte é tão grande como qualquer outro time que ele tenha defendido. Mas ele está enquadrado dentro de um padrão salarial, porque ele sabe das limitações dele. Do contrário, a Ponte não teria grana para ter um cara desse naipe, dessa estirpe. E aí, então por que contratou? Aí não é problema meu.
Ah, por que trouxe o Rodrigão se ele não emagrece? Não é problema meu. Aí eu não estou mais opinando. Eu estou dando informação. Tem cara que aguenta o repuxe e tem cara que não aguenta o repuxe. E aí por isso que você tem equipe e não é mais uma ditadura onde o treinador decide pela intuição, às vezes nem tanto pelo conhecimento técnico, e faz bobagem. Hoje as pessoas se reúnem e discutem jogador por jogador. E isso não é na Ponte, isso é qualquer clube que se preze, que se chame e que se auto-intitule como clube profissional. Então dizer que o treinador que vem carregando o time nas costas, numa das maiores turbulências de todos os tempos, dos 121 anos, desde o amadorismo, do ponto de vista político e econômico, que o clube está passando, e o cara vem blindando, e o cara que teve a cabeça pedida aí em praça pública, aos 4 cantos, vem carregando, segurando esse rabo de foguete para tentar fazer com que esse time escape, e está longe de escapar ainda. Aí dizer que ele sofreu uma recaída, porque ele não optou por 2 jogadores que não têm condições, segundo a equipe multidisciplinar, eu tenho que fazer essa defesa pela informação que tenho. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais informações da Ponte, combinado? Só mais uma, Júlio, rapidinho. Felipe Saraiva, lembra dele? O Labareda foi anunciado no último dia de contratação pelo Avaí. Vai jogar contra a Macaca. Inclusive, depois do duelo contra o Vila, sábado, a Ponte enfrenta o Avaí na ressacada, quem sabe, com Felipe Saraiva, o Labareda, na equipe catarinense. Já tem Fala Galera também. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 971021496. Trânsito. A Anhanguera tem tráfego congestionado em Jundiaí, nos 2 sentidos, na altura do quilômetro 60. A saída 53, também em Jundiaí, tem tráfego carregado. A alternativa é a saída 59 Centro ou a saída 57, Avenida 9 de Julho. O Macro está fazendo 49 anos e tem a promoção Dinheiro no Bolso é Melhor para você. Vales compras de até R$100 na hora e mais de 800 micro-ondas. Acesse dinheironobulsomacro.com.br. Carlos Batista. Acessórios 3 Vias, tudo em peças e acessórios para caminhões e picapes. São mais de 47 anos de atendimento com os melhores produtos, os preços mais baixos, serviço qualificado e toda assistência para deixar o seu caminhão, picape ou a sua frota em dia para rodar com segurança. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. A Acessórios 3 Vias trabalha com as melhores marcas do ramo para te oferecer os melhores preços. Dá uma olhada no site acessorios3vias.com.br. Se não achar a peça que você está procurando, o acessório, entre em contato pelo WhatsApp 97403-2077. 97403-2077. Confira também na loja, que fica na Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Ligue 3782-6060. Leve o seu caminhão para uma personalização. Para quem entende do assunto, Acessórios 3 Vias. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 988084141.
3741. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbela Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19-3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. É bola na rede. Rodrigo Andrade, vem o time do Guarani para Bruno Saf, entrou na área, limpou o pé direito, cruzou, vai pra bola, dominou Matheus Ludwig, bateu de canhota, é gol! Gol! Minutos passado o segundo tempo, Rodrigo Andrade acionou pela esquerda, dominou, Bruno Saf fez o levantamento na segunda trave, Ludwig chegou finalizando e enfiou a perna canhota, mandou um balaço, a bola bateu no fundo do gol e fez o gol de Matheus Ludwig, com personalidade, com espessura técnica, para enfiar a bola no fundo do gol e empatar o jogo. Empata o jogo no estádio Brinco de Ouro. Ludwig, Matheus Ludwig, camisa 2. O jogo no Brinco e a torcida vibra, da pele até o osso, hoje sempre Guarani 1, Cruzeiro também 1, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O detalhe, hein, Batista? A origem da jogada foi do Rodrigo Andrade para o Bruno Sávio. Bruno Sávio levantou a cabeça, meio que na cobertura, jogou a bola lá para o Matheus Ludwig. Ele teve a tranquilidade, meio que na confusão, amorteceu na direita e desequilibrado, tirou o Fábio de qualquer possibilidade de defesa e fez um belo gol no Brinco. Matheus Ludwig foi na rede, empata o jogo 1-1, Batistão. Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. AZ Company Engenharia, empresa
de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. E vamos falar de coisa gostosa e que tem história para contar. Eu vou falar agora da Nico Paneteria. Desde 1973, levando sabor e qualidade para cada um dos seus clientes. Lá na Nico Paneteria, você encontra um ambiente aconchegante e preparado para receber você 24 horas por dia. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Eu vou dar algumas sugestões para você dar uma passadinha por lá. Sempre aberta 24 horas. Deliciosas sobremesas preparadas para você. Almoço de segunda a sábado das 11h30 até as 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem o buffet de café da manhã. Toda semana um salgado diferente com precinho especial. Venha aproveitar o enroladinho de salsicha na promoção. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Novidade no pedaço. O Espaço Kids está de volta aos finais de semana, com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. Se liga nos horários, atenção! Sexta das 19 às 23, sábado e domingo das 9 até as 14 e das 19 às 23. Bateu aquela vontade de Nico? Então peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114 6964. 99114 6964. Ou então peça pelo iFood e pelo Rappi. É fácil, é rápido. Nico Paneteria, localizado no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, hora do ouvinte aqui na Bandeirantes. Mensagens de áudio, a primeira vai pro ar. Boa noite, Júlio. Boa noite, Batista. Noite. Ô, Júlio, esse técnico do Guarani aí, ó, ele tá parecendo aquele bonequinho da Ezequiel e aquela boneca, aquela vovozinha lusitana que tinha lá, que ficava balançando lá na vitrine da loja. É sempre a mesma coisa, sempre as mesmas respostas. Judiação que ele tá fazendo com o menino lá, com o Alan Vitor. Já que hoje foi dia de matemática e teorias, teoria de graus, de tigraus, faz uma conta aí em minutagem. Se o Alan Vitor tivesse jogado a mesma minutagem de outros jogadores, aí ele já não seria artilheiro do Guarani nessa Série B? Que é o Jonas de Jesus, ouvinte fiel, bugrino da pele até o pó do crematório. Valeu, Jonas, um abraço pra você, obrigado pela participação, né? Tá? Acho que o Jonas quis dizer aí sobre a média de gols por minuto, né? O Alan Victor tem 3 gols na Série B em 389 minutos. Ele tem uma média de 0,14 gol por jogo, né? Não é uma média alta. E só pegar aqui a média por minuto, a cada 129 minutos um gol. Não é uma média muito boa não, viu, o Jonas Jesus? Aparenta ser, né? Mas não é não. Mesmo levando em consideração que ele sempre entra no segundo tempo. Mas segue aí, né? O entendimento da maioria que o Alan Victor merece mais oportunidades no Guarani. Mais uma mensagem de áudio, vai pro ar. Boa noite a todos da mesa. É o Gramari. Fala, Gramari. Aproveitando o comentário do Tigrão, do Valdemir, eu acho que foi pênalti no último minuto contra a Ponte. Só que foi exatamente como foi contra o Operário, o juiz não deu. E foi exatamente contra o Brasil de Pelotas, onde ele disse que desviou a bola do impedimento, só que desviou no braço do zagueiro e atravessou para o outro lado. E o VAR também não deu esse pênalti. Que eu acho que os 3 lances foram pênalti. Só foi dar o último contra a Ponte no último minuto. Muita coincidência.
Valeu, Gramari. Obrigado pela participação. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio Nascimento. É o Itamar do Jardim Rocim. Gostaria de dar um recado pro Marquinho. Marquinhos, gostei muito da pergunta que você fez ao Daniel Paulista, perguntando a ele por que a não escalação do Alan Vitor, o Alanzinho. Por isso, Marquinho, eu gosto muito de você como setorista do Guarani. Você é o cara. Você não tem medo de fazer as perguntas. Gosto muito disso. Valeu, Marcão. Boa noite. Aê! Obrigado aí pela mensagem. Abraço aqui para... Como é que é o nome da galera aqui? Ó, Macacos do Coqueiro, presentes na Band. Mande um abraço a todos. O Juninho Cavalão registrando aqui o abraço pros colegas. Obrigado, Juninho, pela mensagem. Tem aqui o nosso ouvinte de Itajaí. É o Leandro. Vai poder torcida visitante contra o Brusque? Só se você se infiltrar aí como fez o Totó aí na torcida do Operário. Não é uma recomendação nossa. O ideal é esperar abrir portões aqui nos jogos dos times de Campinas, mas por enquanto os jogos não têm torcidas visitantes. Só os torcedores do time mandante estão liberados nos estádios por enquanto, tá bom? Mais um ouvinte, vai pro ar. Boa noite, equipe Band, é Fábio aqui de Campinas. Tô escutando aqui os comentários do Gilson Kleino, professor. Parabéns aí pela recuperação da macaca. Não importa se o time tá atacando, tá defendendo bem, se o jogador é bem escalado ou é mal escalado. Ele encarou isso aí, tá de parabéns, porque ninguém queria ficar na ponte. Eu acho que o problema do jogo foi o Cleilton. Meu Deus do céu, bem que vocês falam, esse Cleilton é osso. Abraço, equipe Bandes. Um abraço para você também, obrigado pela participação. Mais um ouvinte. Boa tarde, bom início de noite. É o Vieira de Nova Veneza aqui. Eu tô por dentro, eu tô com o Batista. Tô concordando com ele. Nem sempre dá continuidade no mesmo time na sequência de jogo é o certo. Tem que escalar de acordo com o adversário. O Daniel tá morrendo com o esquema dele de jogo de 3 atacantes e não tá funcionando. Às vezes é bom ter 2 meias, a chegada com o Regis na frente, junto de 2 atacantes rápidos, que nem o Sávio e o Júlio César. E pelo andar da carruagem, pelo tanto de campeonato que foi disputado já, não pode tomar o gol de cabeça igual tomou ontem, né? Pra quem quer chegar a algum lugar, infelizmente não pode. Mas vamos ver se esse técnico aí, que tá sendo um pouco teimoso, melhora. E eu tô sim, concordo com tudo que o Batista tá falando na rádio, que eu tô acompanhando aqui sempre a programação de vocês. Abraço, fica com Deus aí. Amém, obrigado pela mensagem, pelo carinho de sempre. Mais um ouvinte. Oi, Júlio e amigos da Band, boa noite e um abraço a todos. Ô, Júlio, o ataque da Ponte a gente tem que treinar ataque contra a defesa. Por quê? Porque fica fazendo assim daí, correria pra cá, correria pra lá. Pô, eu só escuto Batista, o Júlio Nascimento, o Boris... Pra fora. Que negócio é esse? Não chuta pra gol. O Júlio ainda quando ele dá a casinha, entrega a Betis, né, Júlio? Aí vai a pena. O Batistão ainda fala, é ele. E o Boris ainda ele fala, golaço! Aí vale a pena, né, Júlio? O que você acha? Pra fora, juiz safado sem vergonha. Eu sou o Nelson de Campinas aqui, Chapadão, Júlio. Um abraço, boa noite a todos. Valeu, Nelson. Obrigado pela mensagem. O sempre bem-humorado Nelson participando aqui com a gente. Tem que colocar a bola na casinha, senão não tem jeito não. Não dá em nada. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio, pessoal da Band, Adilson do Cambuí. O repertório do Daniel acabou, né? O joguinho dele tá manjado, os times vêm, pressiona o Guarani não tem como sair da pressão, e ele, na hora de resolver, fazendo algumas trocas,
Ele tem colocado sempre os inúteis, né? Como ontem o Maxwell. E continua deixando o moleque lá que já fez 3 gols no campeonato, o Alan Vitor, no banco. Ele não tem punch para treinar um time como o Guarani e nem punch para levar o time para uma final ou uma classificação. Nem o Guarani também, os jogadores do Guarani também não tem punch para subir de divisão. Então, para mim, já era. Guarani já era, não vai subir. Um abraço a todos aí, Adilson do Cambuí. Valeu, Adilson, obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte falando. Boa noite, amigos da Band. A Ponte jogou bem, o time da Ponte é bom. Só que não dá, tá difícil, hein? Jogar contra o time, contra a torcida, e contra juiz e contra a VAR, aí fica difícil, né? Vocês viram no último jogo aí, 2 gols legítimos foi anulado, quase que a gente não consegue ganhar. E dessa vez de novo. Eu acho que a Ponte tem que continuar reclamando, falando, indo na CBF para tomar uma providência. Um abraço, Toninho, bairro Matão, Sumaré. Valeu, Toninho. Obrigado pela mensagem, meu querido. Mais um ouvinte. Boa tarde, senhores da Band. É o Tito, de Campinas. Tigrão, a vontade é boa de querer ajudar esse goleiro do Guarani, mas ele não toca na bola no lance de falta, não. A bola bate no travessão. Esse goleiro é o ridículo do ridículo. Tá? O gol anulado do Cruzeiro, ele saiu... Olha, eu vou falar uma coisa. Eu brinco no gol, no amadorismo, mas, na moral, hein? Esse goleiro ele não tem qualidade nem para ser amador. Aliás, não é só ele, não. Esses goleiros do Guarani, esse treinador de goleiro do Guarani. O Guarani, na verdade, é um fiasco em termos de treinadores. O técnico é limitado, o treinador de goleiro é limitado, o auxiliar técnico toma cartão todos os jogos. É um amadorismo total no Guarani. Aí o desabafo do nosso ouvinte, mais uma mensagem vai pro ar. Júlio, pessoal da Band, boa noite. Carlão, Parque Santa Bárbara. Sobre esse negócio de VAR, isso aí não tá com nada, sabe? Isso aí não tá com nada, isso aí é invenção. Hoje, você, qualquer um pode apitar um jogo, então, porque os lances mais polêmicos tem que chamar o VAR, aí fica fácil apitar. Fica muito fácil apitar, só apitar faltinha, só. Só é uma palhaçada. O VAR não veio pra isso, pô. É pra coisa muito duvidosa, que o Batista falou aí. Mas o cara vai arrancar o braço, pô. O braço tá praticamente cruzado. Aí a bola que desvia e pega no braço do cara e aí dá pênalti. Isso aí é brincadeira, pô. Isso aí é mal intencionado. Isso aí é brincadeira. Só que no Brasil que as coisas desse jeito. É lamentável, sabe? É lamentável. Quando é escandaloso, tudo bem, mas usar desse recurso pra prejudicar os times, não só a Ponte, como outros mesmo. Foi que nem outro dia lá, a ponta da chuteira do João Velas. Como é que pode um negócio desse, pô? Isso aí não existe. Isso aí não existe. Um abraço, pessoal. Valeu, o pessoal tá bravo hoje, hein? Só desabafos aqui. Mais uma mensagem. Boa noite, pessoal da banda, aquele Neu. Eu não concordo de jeito nenhum com as suas opiniões a respeito da Alan Vitor. Se não tá jogando, porque não tá treinando bem. Vocês não estão vendo o treino, vocês não tem que dar opinião. Aí o torcedor do Guarani tá todo revoltado no grupo porque o menino não entra. Se não entra é porque os outros que estão entrando não é melhor que ele. É isso. E pronto. Tá bom, então. Então o Maxwell deve estar treinando bem também, né? O Maxwell tá... Só que não joga, pô. O Tony também deve estar treinando um absurdo. Tony deve estar treinando bem, Índio deve estar treinando bem, melhor do que o Maxwell deve estar voando. Agora, vou lembrar aqui do Folha Seca, né? Treino é treino e jogo é jogo. Eu gosto de ver no jogo. Já que a gente não pode ver treino, a nossa avaliação tem que ser no jogo. Então, não consigo ver... não, mas é porque ele está treinando mal. Pô, mas se ele tá treinando mal e quando entra joga bem, imagina alguns que entram e não jogam como é que estão treinando, né? Treino é treino e jogo é jogo, tá bom. Mas, e o Maxwell? Será que tá voando tanto assim? Então ele é um de treino. O Tony também ele é um de treino. O Índio também ele é um de treino. Já não deu para ver isso? Então ele responde... Ele não responde por que ele não escala o Alan Vitor. Ele dá uma sabonetada. Ele precisa ser perguntado, como eu já disse aqui no programa.
E por que é que você escala toda vez que eles estão no banco, pelo menos um pouquinho você põe para brincar? O Índio e o Maxwell. Eu só queria entender, não precisa explicar nada, eu só queria entender. Mais um 20, vai pro ar. Estou de saco cheio com o Daniel Paulista. Esse papo de que jogou bem, mas não ganhou, já deu na conta, já. Amarrado com suas convicções, não tira o Rodrigo Andrade, não tira, insiste com o Lucão do Break, não tira o Todinho, tá? Com o Andrigo no banco, com Alan Vitor no banco. Não vamos subir, graças ao senhor Daniel Paulista. Mais um 20, vai pro ar. Boa tarde, Nascimento, equipe. Aqui é o Alan do Jardim Uruguai. Eu concordo com o Tigrão em alguns pontos, porém, em relação ao Gilson Kleina, eu discordo. Se você fizer o recorte em 3 partes do campeonato, na rodada 13, na rodada 26 e na rodada 38, a gente já chegou em 2/3 do campeonato e ele não entregou nada, independente da situação extra-campo. Tem muito treinador que bate no peito e segura a bronca e faz o time jogar, ele não fez o time jogar. E o Batista tá certo mesmo, tem peça aí que ele tá vendo que não dá certo, ele não troca. Ele insiste com umas peças aí que já não deu nada e não vai dar. Então, na minha opinião, já tinha que ter trocado ele lá na 13ª rodada, tinha que ter trocado o Gilson Kleina, porque se precisasse de um psicólogo para o grupo aí, tinha que contratar outro profissional, não um treinador de futebol. Um abraço a todos aí, Alan. E a última mensagem vai pro ar. Boa noite, Júlio, colegas da mesa, é o Erivelton Bugrino do Jardim Aurélia. Pessoal, dê uma reparada no jogo do Guarani ontem, quando aos 40 minutos do segundo tempo, quando, se eu não me engano, foi o Rômulo que cabeceou aquela bola na trave, acho que foi um cabeceio na trave. O Rafael Martins, ele se abaixou com medo da bola. Reparem só nisso, é surreal essa reação dele. Valeu, um abraço, até mais. Valeu, Erivelton. Lava a mão aí, Erivelton. Lava a mão aí, cara. 7h26. Deixa eu dar um giro aqui com os nossos comentaristas, com os destaques finais dentro do Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique, à vontade pro seu DFCH. Boa noite, até amanhã, Júlio. Valeu, Valdemir Gomes, seu destaque final, Tigrão. Lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na Terra haverá um canalha a menos. Boa noite. Carlos Batista, seu destaque final, Batistão. Opa, Batistão tá conosco? Tá. Aqui às vezes, quando toca o telefone, tem que resolver os pepinos. O loop dá muito trabalho. Não, é que caiu a linha mesmo. Então tem que reiniciar rapidinho. Olha, sobre o Rafael Martins, né, a cobrança de falta. No último minuto, praticamente, do jogo, eu não vi toque do Rafael Martins. A bola explodiu no travessão. O Rafael Martins estava na bola, mas ele saiu um pouquinho adiantado. Então, quando ele vem com o braço esticado, a bola passa em cima da ponta dos dedos e explodiu no travessão. Então, não foi defesa do Rafael Martins, não. A bola explodiu diretamente no travessão. Agradecer a todos que participaram, não deu para atender todo mundo, mas é muito bom tê-los aqui participando conosco. Muito obrigado de coração. Valeu, Júlio, grande abraço. Valeu, Batistão, um abraço para você. Antônio Lupe tá conosco ainda? Lupe, seu destaque final da Ponte Preta. Que volta ainda hoje da região nordeste do Brasil. O Macaca enfrenta o Vila no sábado às 9h da noite no Moisés Lucarelli. A expectativa fica também por conta do desmembramento da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor da Macaca está na expectativa da confirmação do duelo contra o Náutico, o primeiro com a presença do público na Bezona. O Marcos Luiz trouxe aqui, Guarani tem 2 problemas, né, para enfrentar aí o time do Brusque, o zagueiro Thales, desfalque confirmado, está suspenso, além do Bidu,
jogador que foi expulso contra a equipe do Cruzeiro. Termina aqui o Bandeirantes Esportiva desta quinta-feira. Na sequência tem Esporte em Debate com toda a equipe da Bandeirantes. Eu volto amanhã 11h30 com Nossa Área, 5 horas com Bandeirantes Esportiva na sexta-feira, coisa linda. Agradecendo Alexandre Almeida, que teve aqui os trabalhos técnicos, o timaço de Gil Kleber na Bandeirantes. Ótima noite para você, até amanhã.